Fala pra mim, além da pessoa querer viajar, ter uma semana aí, 10 dias, sei lá, e os pets? Tem gente que fala, eu quero levar meu cachorrinho, porque eu não vou deixar ele com ninguém. E tem. Tem a questão dos pets e, assim, quando é na parte do voo, ele tem que pagar, às vezes, uma passagem aérea para ele ir do seu lado. Como se fosse o mesmo valor que eu tivesse Exato, pago. o assento. Puxa Tem vida. também os pets, que são os minis, né? Que você pode levar com você. Mas dentro do avião? Dentro do avião. Mas tem que ter uma permissão, tem que ter uma reserva, tem que ter o compartimento adequado. Eu fico pensando, eu tô só imaginando, você dentro do avião, né? Você pega uma viagem longa, você quer dormir? Não é? Tem algumas companhias que não aceitam, tem companhias que aceitam. Hoje tem hotéis que são especializados em ter o pet, que aceitam o seu pet. Tem hotéis que não aceitam, a grande maioria não aceita. Não aceita? Não comporta, né? Então, assim... Mas você recebe pessoas assim? Recebo. E hoje eu adquiri um pet, então eu tô vendo essa dificuldade, porque na verdade eu nem gostava quando alguém me pedia, isso era uma dificuldade. Porque você tem que procurar os locais que aceitam, você tem que pedir a autorização da companhia aérea, se tiver um gato no mesmo voo, que tem um gato e um cachorro, não pode ir. Nossa, olha então aí. Tem todo um... E às vezes o roteiro que eu fiz, talvez eu tenha que desviar ele um pouco por causa do pet que eu vou levar. Não é? E assim, tem uma questão assim, aqui no Brasil as praias não permitem pet. Então, por exemplo, Paraty é uma praia que aceita pet. Então, assim, eu estava até fazendo essa pesquisa, mas é complicado, sabe? No Guarujá tem algumas pousadas que já aceitam pet, né? Mas na praia não pode levar. Não pode levar. É bem restrito ainda. Uma vez aconteceu comigo também. Eu cheguei no Cairo, lá no Egito, e a minha mala não chegou, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não viajo com roupa na bagagem de mão, porque eu levo computador, eu levo muito eletrônico. Então, eu acabei não levando nada na bagagem de mão. Chegou lá, não tinha roupa. Daí, no dia seguinte, eu já tinha que ir para as pirâmides, né? E eu viajei de salto na época. Puxa vida. Eu falei, meu Deus, como eu vou para as pirâmides de salto? Lá no meio da areia. Aí, assim, a gente aí tomei o café da manhã, a gente saiu pro sentido das pirâmides. Aí eu falei pro guia, preciso parar num lugar comprar um chinelo, né? Uma havaiana, lá não tem havaiana, mas precisa comprar um chinelo. E a gente passava e não achava um lugar. Nossa, e você de salto? E eu de salto, né? Daí a turma falando que essa mulher é chique, hein? E assim... Essa mulher é chique, hein? Olha onde ela tá de salto. Aí eu tinha um horário para fazer o passeio, já estava tudo certo. Daí eu falei, não esquenta a cabeça, eu vou descer descalço. Aí a primeira vez que eu pisei lá na areia das pirâmides, eu fiz descalça. Olha aí, é pra sentir mesmo. Foi. Então, assim, umas coisas interessantes que acontecem e que a pessoa tem que levar na bagagem de mão, tirando a brincadeira um pouco, a pessoa tem que levar na mala de mão uma troca de roupa, tem que se precaver. Por exemplo, remédio de uso contínuo, sempre na bagagem de mão. Tá. Porque, vamos supor, o que não pode sumir, some, entendeu? Então, assim, remédios contínuos na bagagem de mão, não há necessidade de levar receita. Líquido tem que ser na bagagem despachada. Os 100 ml hoje, que falaram até 100 ml, pode pôr em vidrinhos de plástico, tudo bem. Só que hoje, a soma de 100 ml pode chegar até 1 litro só. Então, quer dizer, tinha gente que estava embarcando só com bagagem de mão, e colocando mais do que 1 litro em vidrinhos de 100 ml. Sim. Hoje não pode mais. Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo para vocês nossos convidados de sucesso, contando suas histórias maravilhosas. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que ela já viajou o mundo, vários lugares, levam as pessoas para conhecer esses lugares. Vou deixar que ela mesmo conte. Eu estou aqui hoje com a Ana Valéria Barcelos. Ela é consultora de viagens. Tudo bem? Tudo bem. Valéria, prazer, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. De primeira, né? Conversamos ontem. É verdade, Maurício. Foi muito bom
o seu contato e tá podendo estar aqui conhecendo Nosso o Fatcast. seu trabalho, né? Muito obrigado. É uma honra pra gente você estar aqui. E outra, nós estamos numa época agora para isso, né? Claro. Estamos no final de ano. O que o pessoal gosta de fazer no final de ano? Viajar. Não é isso? Com certeza. Então, a Valéria, ela tá aqui hoje para dar dicas pra gente, falar qual que é o melhor caminho para seguir, né? Para não, vamos dizer assim, para não quebrar a cara lá na frente, né? Porque é complicado você estar longe do seu lugar e as coisas não funcionarem direito, né? Então a Valéria está aqui para dar muitas dicas para a gente. Mas eu quero saber primeiro com a Valéria. A Valéria, de onde que ela é? Onde ela nasceu? Ela é daqui da nossa cidade, da nossa região, outro estado? De onde que ela veio? Eu nasci em Rio Claro. Rio Claro? Rio Claro, interior de São Paulo. Tá pertinho da gente. Pertinho. E moro em Campinas há anos, né? Então, hoje estou morando em Cosmópolis. Cosmópolis. Cidade de Cosmópolis. Por causa de qualidade de vida. Sim. Nem se fale, né? Quanto tempo você morou em Rio Claro? Morou muito tempo lá? Não, Rio Claro eu só nasci lá, na verdade. Nasceu? Só nasci. Quem nasce em Rio Claro é o quê? Rio Clarense? Exatamente. É mesmo? Mas eu nem morei, pra falar a verdade. Eu nasci lá, mas eu já logo mudei pra Cosmópolis. Sim. Teve família lá? Chegou a voltar pra cidade ou não foi mais? A minha avó morava lá, mas aí, assim, hoje eu tenho um tio lá, mas só isso. Só também. Só. E aí você veio direto pra Cosmópolis. De lá você veio pra Cosmópolis? Aí morei em Cosmópolis até os 18 e depois eu mudei pra Campinas. E daí tô até hoje. Agora voltei em Cosmópolis. Ah, sim. Você hoje... Voltei às origens. Voltou às origens, né? O bom filho... Lá também fala assim na Argentina, o bom filho a casa torna? Não. Não, aqui fala. Você já ouviu isso ou não? Sim, bom filho a casa... Não é isso daí que a gente fala? Como que é o nome dele? Lucas. O Lucas tá aqui. Qual que é a cidade lá, Lucas? De Mendonça? Argentina? Tem um bom presidente lá, hein? Tá bom? E fala pra mim. Hoje nós sabemos que você trabalha na parte de turismo e tal. Mas quando você era jovem, lá com seus 12, 13 anos, o que você pensava em ser naquela época? Você sabe o que eu queria ser? Eu queria ser veterinário. Ah, misericórdia. Você acredita? Não é, eu sempre gostei de bicho, sabe? Assim, legal. Cachorro, essas coisas. Aí você foi pro jornalismo. Não tem nada a ver. Você vê, não tem nada a ver. Mas quando você é garoto ou é jovem, você quer ser um monte de coisa, né? E o que você queria ser lá atrás que não fosse isso? Então, lá atrás eu queria ser advogada. Olha e aí só. depois me formei professora. Você foi professora? Me formei professora. Olha ali, ó, temos uma ali, ó. Aí eu tentei começar a dar aula, daí não era o que eu queria. Falou, vamos dizer assim... Aí eu fui pro turismo, aí me formei em turismo. Você dava aula de quê? Era a primeira a quarta série, depois me especializei para criança de pré-escola, e aí depois eu montei uma loja de roupa. É mesmo? Tudo a ver. Tudo a ver. Que radical, hein? Mudou radical. Mas por que? Você fala, isso aqui não é pra mim, não. Eu gostava do comércio, desde o começo. Eu gosto muito do comércio. E daí eu fui convidada para trabalhar numa agência. Numa ocasião, eu estava em Olambra. E uma pessoa viu um trabalho que eu postei no jornal da Olambra. E aí me convidou para trabalhar numa agência em Campinas. E eu vim fazer uma experiência e trabalhar no rodoviário. Montar viagens rodoviárias. Você montava as viagens rodoviárias? Aí... Isso foi depois da loja? Logo depois da loja. Você teve loja de quê? De roupa? De roupa. Roupa feminina. Em Campinas? Em Barão Geraldo. Em Barão Geraldo. Exato. Uma cidade boa também, viu? Era uma cidade boa para morar. Né? Uhum. Aí você teve... Mas enquanto você estava lá, você recebeu esse convite? Eu estava em Barão Geraldo, daí me mudei para Olambra. Daí eu estava fazendo um trabalho no Jornal da Olambra, uma parceria com um tio meu. E aí eu estava postando as pontos turísticos da cidade e tal. Daí uma pessoa me encontrou e me convidou para trabalhar na agência. Ah, que legal. Se eu queria montar viagens rodoviárias, né? E aí eu gostei da ideia e daí eu parti para o turismo. Daí eu trabalhei nessa agência por acho que um bom período. E daí, na sequência, eu já montei minha agência. Isso que você fazia lá, como que era? Como funcionava nesse começo aí? Qual que era o seu trabalho lá? Você fazia o que lá? Eu fui convidada para trabalhar, para montar excursões rodoviárias. Você montava as excursões. A empresa, na época, eles tinham um ônibus próprio. E aí ele falou, você monta as viagens
E aí eu comecei a montar viagem e bombar de gente viajando de ônibus. Olha que bacana. Eu me lembro que num mês eu comprei um carro à vista. Olha. Só com comissão que eu ganhei. Olha, eu vou fechar o podcast. Eu vou fazer isso aí também. Já, último dia hoje. Mas aí, você ia junto? Então, daí a dona da agência na época falou assim, olha, você precisa acompanhar as excursões, né? Mas você gostou, né? Dentro do ônibus. Aí eu falei, tá bom. Daí eu tinha que fazer até os lanches, pra você ter ideia. Aí eu tinha que preparar o serviço de bordo. E daí eu preparava os lanchinhos, tudo, fazia o serviço de bordo. Legal. Eu vendia, então eu tinha um trabalho assim, eu montava a viagem, escolhia o roteiro, daí eu convidava as pessoas, lotava o ônibus. Aí vinha a segunda parte, tinha que fazer os lanches e acompanhar a viagem. A minha primeira experiência foi terrível, assim, foi terrível. Nossa, não posso nem lembrar. Mas não é bom lembrar, A minha primeira experiência foi para Camboriú, lá em Santa Catarina. Você nunca tinha ido? Não. Você foi de ônibus até lá? Era um ônibus leito. Quanto tempo leva daqui até lá? Leva, misericórdia, leva 8 horas de ônibus. Olha, praticamente dá quase um dia viajando. Aí eu organizei. Não tinha área, era um ônibus luxo. Era um ônibus leitos. Era 28 lugares, se eu não me engano, na época. Tinha aquele que tem restaurante, aqueles em cima, ou não? Não. Ainda era menos. Porque tem uns assim, tem os top agora. E aí, mas era leito, era um exclusivo, assim. Tinha só 28 lugares, então imagina, né? E aí a dona da agência falou assim, você tem que fazer os lanches, né? E você tem que servir no ônibus, né? E eu sou baixinha, né? Parece que eu sou alta. Não, aqui tá alta. E eu não alcançava pra segurar na parte de cima lá do ônibus e ao mesmo tempo servir, né? Mas foi uma experiência. Daí, beleza. Daí cheguei, aí fui pro Beto Carreiro. Na época a gente fez a viagem pro Beto Carreiro, lá em Balneário de Camboriú. Nunca tinha ido também? Não. Levei o pessoal pro parque. Depois do parque eu levei o pessoal pra Florianópolis. A gente passou um dia em Florianópolis. Então a gente fez tudo rodoviário. Foi incrível. Essa foi a primeira sua? Essa foi. Já foi pra teste mesmo, e a né? dona da agência foi junto. E ela ficava me orientando, né? Então, eu era a guia, né? Supostamente, nunca tinha feito isso na vida. Mas foi uma experiência boa. Como você se preparou para ser guia num lugar que você nunca foi? Não é louco isso? Não é? Você ser guia... Eu acho que a dona estava cutucando. Vai para lá, fala para ele. Na realidade, a gente contratava um guia local. Então, ia o guia acompanhante, vamos falar assim, supostamente, né? Quem vai junto, né? Mas o roteiro já era tudo organizado aqui. Tá. Tinha horário, dia por dia. Então, foi uma aventura interessante. Que bacana. Qual os lugares que mais apareciam para ir? Olha, eu fiz Balneário de Camboriú, foi a primeira. Depois eu fiz Ilha Grande. Que... Você vai até Angra dos Reis, aí pega aquela escuna e atravessa de escuna e vai para as pousadas, né? Uma vez eu levei um grupo de formatura da escola comunitária. Olha só. Era uma meninada nossa, e eles me mandaram um ônibus horroroso na época, e aí eu não quis embarcar naquele ônibus, aí fez voltar o ônibus, foi um outro foi hilário também. Mas é uma história também que você não esquece, você vê, né? É uma história, Depois a outra é Foz do Iguaçu, ia toda semana, porque ia fazer compra no lado do Paraguai, né? Do lado do Paraguai, então era um roteiro de compras. Então saía com uma certa frequência. Era Foz do Iguaçu. Pelo que você tá me falando, o pessoal gostava muito do litorâneo, assim, né? Um lugar que tem praia. É o que mais tem, não era? Na época? Não, o forte era as compras de Foz do Iguaçu lá para as compras mesmo, né? Que atravessava pro lado do Paraguai. Você ia até o Paraguai também? Ia do lado do Paraguai, fazia compras e voltava. Era uma viagem que saía com uma certa frequência. Paravam muito o ônibus? Parava, viu? Mas tinha todo um esquema. Tinha, né? Tinha o dinheiro separado. Já estava tudo pronto. Os guardas, enfim. Nas fronteiras, tudo já era pronto. Olha só. Tudo pronto. E dessas viagens que você fez, tô falando na época, porque vamos dizer assim que você era um pouco inexperiente, você estava pegando o jeito, que foi
vamos dizer, uma escola para você, né? Foi. Qual foi, assim, a que você mais gostou e qual foi a que se mais decepcionou, não com as pessoas, mas com alguma situação fora essa do ônibus aí? Ai, Vamos lá, que você mais gostou. Você fala, puxa vida, é um lugar que eu sempre gostei de ir. então, essas viagens rodoviárias, assim, não me atraiu muito. Não. No começo não era uma coisa... Foi assim, foi uma escola, como você disse. É. Mas que eu gostei, não. Não, porque era muito longe. Eu não sei, eu tinha um problema, assim, no ônibus, eu via todo mundo dormindo, eu não conseguia dormir. Eu ficava estressada, assim, de Acelerada, achar que não podia é? acontecer um negócio na estrada. Preocupada. É. Então, eu ficava acordada. E daí, quando chegava no destino, quando chegava no destino, Todo mundo era já tinha assim, dormido, só você que não? todo mundo tinha dormido, ou todo mundo ia descansar, e eu tinha que trabalhar. Então, aí falava assim, vai lá, sobe, toma um banho e já desce. Nossa, aquilo pra mim era difícil, mas foi bacana. Falar a verdade. Entre nós, depois que você tá cansado, tomar um banho, você quer dormir, né? Não é? Você vai, pô, tem que descer ainda, você não tá no mesmo pique da turma. Você não tinha dormido? E na época, talvez hoje eu fizesse com outro, que nem hoje eu faço uma outra coisa que é bem parecido com isso, só que Uma outra visão. de uma outra forma, né? Mas esse foi a escola foi essa. E aqui a mais você falava, tem que ir lá hoje. Não, eu sempre amei. Sempre. Amei. Turismo eu amo, eu respiro turismo. Não tinha essa. É assim, o que não foi uma experiência interessante pra mim eram as viagens de ônibus. Tá. Isso, não gostava muito. E também era longe, né? Pelos Eu não lugares que você gostava tá muito. falando, era... Mas lá quando você... Era uma agência que você trabalhava É uma pra ela, agência, né? Lá não fazia de avião? Não, fazia, tinha os dois lados, mas como essa agência tinha uma frota de ônibus deles, Ah, então... eles queriam fazer receita através do ônibus. Então me chamaram para cuidar desse lado. E eu me saí muito bem. E foi perfeito, assim. Teve um mês que, dentro do mês, eu fiz 6 excursões. Puxa vida. 6 excursões Em 4 semanas. 6 excursões de ficar, assim, 4 dias no destino, né? Puxa vida. Então, saiu Ilha Grande, saiu Foz do Iguaçu, saiu Camboriú. Sim. Então, assim, saiu vários destinos. E você, na época, era mais de finais de semana ou durante a semana que era? Era mais final de semana. E você não estranhou, né? Porque era tudo uma novidade pra você. Uhum. De você não ter mais o seu final de semana, eu sei que você começou a curtir muito o que você fazia. Mas no começo, você não estranhou de não ter mais final de semana? Não, mas não era muito assim, sabe? Não tinha esse problema. Não, né? Não, é que, como eu te falo, né? Quando você faz o que você gosta, Não tem não essa... tem esse lado, né? É. Não tem esse lado. Hoje, por exemplo, né? Nos dias de hoje, eu acompanho algumas viagens, né? Então, eu já acompanhei para Dubai, já acompanhei para o Egito, já acompanhei viagens para... agora eu vou para Nova York, Pô, que agora em bacana. abril. Então, quer dizer, aquilo foi uma escola para eu fazer o que eu faço hoje. Vamos dizer, seu alicerce. Pois Não é. Pois é. Dali você saiu... Aí quando você saiu daquela agência, você já montou a sua ou você foi para uma outra? Não, quando eu saí dessa agência, eu montei a minha. Ah, aí você montou a sua. Na verdade, o meu marido, na época, montou uma agência. E daí, na agência que eu estava, falou, já que seu marido montou a agência, é melhor você ir trabalhar com ele. Daí, eu acabei indo trabalhar com ele. Sim. Mas não era a intenção. Por mim, eu continuava lá. Eu gostava Você muito gostava, da né? dinâmica dessa agência. Tá, e você no começo, uma coisa é você fazer para os outros, outra coisa é você fazer para você. E muda, é uma outra experiência, não foi? Mas aí eu já parti mais pro internacional, pro aéreo. Você foi pro internacional. Mas assim, na sequência do rodoviário, eu comecei a fazer as viagens da parte aérea, né? Sim. E aí, assim, até todo mundo, como eu falava, não, você tem que ir pro internacional, você tem que ir pro aéreo, uma hora você vai ter sua agência, quando eu comecei, Olha, né? E a senhora tava assim, profetizando, hein? Não, daí no fim eu passei aí fui fazer o turismo, passei pro internacional e daí foi essa a carreira da vida. Olha só. E qual foi a primeira viagem fora que você fez? A primeira fora? Aí que assim, no começo eu fiz bastante viagem no Brasil. Aérea, né? Tá. Aí fiz Porto Seguro, Fortaleza, Itacaré,
Ilhéus, tinha até um Caldas Novas, Caldas né? Novas. Caldas Novas é rodoviário de lá também. Caldas Novas. Caldas Novas tem as águas Brasília, quentes lá, né? Águas quentes. Então, eu fiz muito Brasil. Eu fui muito convidada também por algumas operadoras para conhecer os destinos. Então, tipo assim, eu ganhava muita viagem no começo da minha carreira. Bacana. Porque antes tinham algumas coisas que falavam fan tour. Fan tour, eles incentivavam os agentes de viagem a conhecer o destino para poder vender. Tá. Na época de Soletur, que era uma grande operadora a Soletur que faliu. era azul, né? Ela faliu, Eu sabia que eu tenho, acho que até hoje, uma mochilinha do Soletur. Todo mundo, né? Soletur, CVC. Então, eles começaram a fazer muito incentivo. Então, eu conheci muita coisa. Eu fui para o Chile, eu fui para a Argentina, as primeiras viagens. Sim. A primeira vez que eu fui para a África do Sul, eu ganhei. Primeira vez que eu fui para Las Vegas. Então, assim, eu conheci muita coisa através desses fan tour que os agentes ganhavam para ir conhecer. Ah, tá. Né? Então, esse foi o começo da minha carreira, assim, de conhecer para depois vender, né? Sim. Hoje, que assim, não tinha essa internet, não tinha isso daí, não. Então, as pessoas não sabiam o que ia encontrar. Vamos dizer assim, era foto, né? Era foto, era revista, era esses cadernos, né? Então, é daquela época ainda a gente está falando, né? Então, hoje o pessoal já sabe tudo, né? A pessoa acha que hoje ela já chega quase que pronta já na sua agência. Pronto, o futuro... assim, lógico que eles esperam alguma coisa a mais do agente de viagem. Porque, assim, você pode até conhecer pela internet e tal, mas a logística, ou você não é da área, você pode se perder um pouco, né? A logística, como montar um roteiro, o dia a dia. E outra, né? Eles vão estar conversando com uma pessoa que provavelmente já esteve naquele lugar e sabe como funciona. Isso é um diferencial, né? Isso que é diferente, né? Eu fiz bastante destinos. Fiz a Europa inteira. Você fez a Europa inteira? Fiz. Faltam alguns países ainda, mas já conheço bastante deles. Sim. A Itália eu ia todo ano. Todo ano para Itália? Todo ano. Então, Itália, Grécia... Eu vi um monte de fotos, Alemanha, um monte de coisa. Qual que você mais gosta de ir? Então, hoje eu tenho uma predileção assim por destinos como Dubai, como Cairo, o Egito. Eu amo o Egito. Sabe? O Egito, né? Você sabe que eu tenho maior vontade de conhecer o Egito? As pirâmides. As pirâmides. Grécia, então assim, eu gosto de destinos exóticos, né? Sim. Eu fiz a Capadócia, passeio de balão, então andei, fiz fiz assim vários esportes em todos os países, por exemplo, eu fiz como que chama aquele esporte que é aquela lancha que puxa tá. Sei, ele fica uma só. Não é que é só uma prancha, ele fica os dois pés em cima dela. Puxado pelo barco? Não. Não é aquele que é um paraquedas puxado por uma lancha. É um paraquedas puxado por uma lancha. Você fica no alto assim, né? E a lancha puxa e você fica no céu, né? Eu esqueci. É doido isso aí, eu sei qual que é. Daqui a pouco eu lembro o nome. Eu sei qual que é isso aí. Esse esporte é bem interessante. Você fez? Fiz numa cidade na Turquia, chama Antalya. E é sobre o mar Mediterrâneo. Então foi uma experiência muito boa. Nossa, interessante. Hein? E assim, fala pra mim, pra uma pessoa hoje, né, ela fazer um voo internacional, agora vamos falar com a pessoa que conhece. Qual é o procedimento da pessoa, vamos supor, quem está assistindo a gente aqui, nunca foi, né? No meu caso, eu e minha esposa nunca fomos viajar fora, nunca. Ainda, mas eu vou na Argentina visitar lá a cidade dele. Não é? Eu vou Você vai nosso guia. Exatamente. Tá bom? Sério, porque eu não conhecia a sua cidade. Não que eu conheça as outras. Mas assim, eu vou pesquisar agora no YouTube sobre. Pra ver os pontos lá. Interessante, cara. Bom que tem muita montanha. Muita montanha, né? Muita montanha. Para a pessoa que curte montanha e neve, é lindo. A parte espirituosa fica diferente, né? Cara? Você tá num lugar daquele. Acho que você fica zen, vamos dizer assim.
Sem problema, com certeza. É mesmo, ali você esquece até que tem conta para pagar. É lá que eu vou, então. Fala para mim. Oi. Eu sou Maurício aqui. Nunca fui viajar fora. Independente do lugar que eu escolher, entre Europa e Estados Unidos, não os países aqui sul-americanos. O que a pessoa tem que fazer? Qual é o procedimento? O que ela tem que se preocupar? O que a agência faz por ela? O que ela tem que fazer para ela ter uma noção? Parte da documentação, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul, o brasileiro embarca com RG com menos de 5 anos de emissão. Então, você não tem necessidade de passaporte para voar para a América do Sul. América do Sul, não. Agora, se você vai para um outro destino, daí precisa tirar o passaporte. Então, que não seja América do Sul, já tem que tirar o passaporte. O passaporte hoje ele tem validade de 10 anos. É um documento que eu acho necessário, mesmo que você não vá viajar. Porque é sempre bom ter um passaporte. É na Receita Federal que tira, Polícia Federal? É na Polícia Federal. Polícia Federal, né? Eu faço desde o passaporte. Ah, você faz tudo. Aí você absorve toda a documentação. Sim, a gente faz o passaporte, faz o agendamento, você vai lá, tira na Polícia Federal. Aí, assim, tem países que necessitam de visto, tem países que necessitam de vacina. Então, a gente orienta toda essa parte para o embarque. E essa vacina seria da época da Covid? A pessoa tem que apresentar? Não, a vacina da febre amarela também. Da febre amarela? Do Covid não ficou nada. Ah, tá. Não é necessário mais nenhuma apresentação Vamos de supor, vacina. se eu não tenho, eu tenho que tomar essa vacina. A vacina da febre amarela toma uma vez na vida, e aí você tem uma carteira internacional que você baixa hoje no Gov, que no Gov, na parte da Anvisa. Então, aí você apresenta para alguns países, é obrigatório. Tá. Né? Não são todos. Por exemplo, Egito pede, Peru pede a vacina. Maldivas tem que levar a vacina. Então, quer dizer, a gente orienta desde a documentação de embarque, mas a documentação é de responsabilidade do passageiro. Sim. Né? Então, por exemplo, eu oriento tudo. Eu até peço, assim, para conferir, mas se você já conhece, fala, não precisa, tudo bem. Mas a responsabilidade é sua, mas a orientação é nossa. Tá. Né? E depois que tá com a documentação, daí escolher o destino, né? Então, aí vai do que você sonha, né? Porque eu falo que viagem é sonho, né? Sim. Então, tem pessoas que sonham em conhecer a Itália. Tem outras que sonham em conhecer a Grécia. Sim. E sem contar que a pessoa se preparou há muito tempo para isso. Exato. Às vezes não é só um ano que ela se preparou, foram vários. Não só financeiramente, como psicologicamente também. Tem pessoas que sonham em conhecer a Disney. A Disney. Então tem que tirar o visto americano. Então tem toda uma preparação antes. Eu ia falar para você, hoje o que impede de uma pessoa chegar lá, eu quero tal, não foi aprovado. O que acontece geralmente? Acontece, às vezes a pessoa não pode sair do país, eu não sei. Quando a pessoa tem o visto americano negado, né? O visto negado, né? Para ele ir para nos Estados só Unidos. O visto, né? Porque passaporte, se você não tiver nenhuma ordem de prisão, você embarca. Ah, tá. Tô brincando. Sim. Vamos supor, a pessoa... Não, mas por exemplo, a pessoa quer ir para Disney, quer ir para os Estados Unidos, ela vai ter que tirar o visto americano. Então, vai passar por uma entrevista em São Paulo. Uma entrevista. E essa entrevista, você pode acontecer de ter o visto negado. Ah, é? Então, isso barra de você poder entrar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, às vezes seu sonho é para Disney. Você vai lá, tem seu visto negado, por quê? Porque o consulado americano, ele quer ver vínculos no Brasil. Então, casa própria. Se você tem um emprego, se você não vai para ficar, né? Eles têm medo disso, né? Se a pessoa tiver, como que chama? Restrição, um nome, como é que é isso? Fala? É isso? Fala? Serasa lá, né? Não, isso não implica. Porque eles vão achar que o cara vai lá porque tá fugindo das dívidas. Não, isso não. Pô, tô devendo, os caras vêm atrás de mim, ó. O cara falou, tô devendo aí, eu acho que eu vou dar um pulo lá. Pronto, não fica ninguém em Brasil. Então vai sobrar um. Boa, dá uma boa. Não, na verdade não. Na verdade, o que implica é se você tem vínculos no seu país, que você mostra que você vai voltar. Ah, tá. O consulado não entende que você tem bens, que você vai vender um bem para viajar. Então, não é essa postura. Né? Então, é mesmo na parte de vínculos. Vamos supor, no caso eu tenho minha casa própria aqui, eu
eu tenho PJ, não tem problema. Não. Você tem uma empresa no seu nome, você tem conta em banco, cartão de crédito, tem sua casa, seu carro, enfim. Você vai imposto de renda, então você vai provar que você tem condições de estar indo, né? Viu, gente? Vocês viram aí, né? Tem que estar certinho. É esse o perfil, né? Sim. Então, aí depois que você está com a documentação em ordem, você escolheu o seu destino, daí a gente vai fazer a pesquisa da viagem. Tá. Para a pessoa chegar até essa pesquisa, vamos lá de novo, uma pessoa leiga que nunca foi viajar fora. Eu procuro você agora no mês de dezembro. Sim. Você aconselha quantos meses antes, principalmente para quem nunca foi, para quem já foi, já a documentação já está entre as rodadas, já fica mais fácil, não fica? Certo. Mais uma primeira viagem, Maurício. Eu vou lá, você recomenda eu de quanto tempo antes para dar tempo de fazer tudo isso para mim poder me programar para viajar? 1 ano antes. 1 ano? Puxa vida. Vamos supor, nós estamos agora no final de 2024, aí eu teria que, entre aspas, marcarmos por já 2026. Na verdade, assim, olha, você consegue se programar com 1 ano antes. Tá. Tudo que você programar com antecedência, você consegue preços bons. Então, por exemplo, a última hora é tudo mais caro, tudo mais difícil, né? Então, você tem um sonho, vamos dizer, de ir para a Itália. Você quer fazer o norte da Itália em trem, né? Tá. Então, você vai programar isso, vai comprar moeda, né? Porque a Itália é euro. Então, assim, você vai pagar a passagem aérea, vai pagar os trens, vai pagar o seguro, vai pagar os hotéis. Então, assim, vai fazer toda uma programação. Tá. Depois que eu fiz esse orçamento, você fechou a viagem, vou montar seu dia a dia. Até algumas pessoas brincam comigo, falam, nossa, você coloca até o restaurante que a pessoa tem que comer. Olha aí. Não, eu faço um roteiro. Aí você dá umas indicações também, não é? Eu faço um roteiro, um dia a dia, desde a saída de São Paulo, né? Quanto tempo antes no aeroporto, o que deve levar, a bagagem, quanto você pode despachar, quanto você pode levar na mão, bagagem de mão. Então, eu faço todo um roteiro para a pessoa não ter surpresa, assim, ou pelo menos para a pessoa já ir bem, sabe, bem organizada, vamos falar assim, né? E não ter imprevistos, né? Porque, por exemplo, vamos supor, a bagagem despachada hoje é uma mala de 23 quilos por pessoa. Isso dentro do avião? Para despachar. Para despachar. Para você despachar no compartimento de baixo do avião. E aquela que é dentro? A bagagem de mão é até 10 quilos. Até 10 quilos, tá. Então, por exemplo, tem algumas tarifas aéreas hoje que elas são super promocionais e que elas não incluem bagagem. Então, quando você pega uma tarifa dessa que é mais barata, você chega no aeroporto com a mala para despachar, aí você vai ter que pagar essa bagagem no aeroporto. Então, esses imprevistos que eu acho que não pode acontecer. Eu ia falar para você, essa de pagar a mala, isso é só para fora? Não, no Brasil também. Você sabe que eu posso estar até viajando, que às vezes eu nem lembro. Eu já fui 3 vezes, fui para Fortaleza, Porto Seguro e Maceió. Você fala, não, você pagou, mas você não sabe. Eu não lembro de ter pago despachar. É que assim, até 2010 ou 2012, não sei. Antigamente, a bagagem já vinha incluída na tarifa aérea. Então você já tinha bagagem despachada. Eu já tinha pago. Né? Já estava embutido. Já estava ali. Já estava embutido, com certeza. Tá. Já estava embutido. Hoje tem umas tarifas que não incluem bagagem despachada, tem umas tarifas que só incluem bagagem de mão, tem umas que não incluem nenhuma bagagem, entendeu? Porque aí barateia o valor. Mas contrapartida, se você precisar depois despachar a bagagem, você vai ter que pagar no aeroporto e é mais caro. Ah, tá. Então, eu gosto de ter sempre, incluir nas passagens as bagagens, para não ter nenhum imprevisto. Sim. Que, por exemplo, você vai para um destino que, vamos supor, você vai para Mendoza. Tá. Você vai comprar umas garrafas de vinho. Aí você quer trazer, você não tem bagagem. Como faz? Né? Então, eu prefiro pegar uma tarifa um pouco mais cara, que já inclua as bagagens despachadas, bagagem de mão, para não ter esse tipo de desconforto depois no aeroporto. Né? Ah, entendi. Fala para mim, além da pessoa querer viajar, ter uma semana, aí, 10 dias, sei lá,
E os pets? Tem gente que fala, eu quero levar meu cachorrinho, porque eu não vou deixar ele com ninguém. E tem. Tem a questão dos pets e, assim, quando é na parte do voo, ele tem que pagar, às vezes, uma passagem aérea para ele ir do seu lado. Como se fosse o mesmo valor que eu tivesse Exato, pago. o assento. Puxa Tem vida. também os pets, que são os minis, né? Que você pode levar com você. Mas dentro do avião? Dentro do avião. Mas tem que ter uma permissão, tem que ter uma reserva, tem que ter o compartimento adequado. Eu fico pensando, eu tô só imaginando, você dentro do avião, né? Você pega uma viagem longa, você quer dormir? Não é? Tem algumas companhias que não aceitam, tem companhias que aceitam. Hoje tem hotéis que são especializados em ter o pet, que aceitam o seu pet. Tem hotéis que não aceitam, a grande maioria não aceita. Não aceita? Não comporta, né? Então, assim... Mas você recebe pessoas assim? Recebo. E hoje eu adquiri um pet, então eu tô vendo essa dificuldade, porque na verdade eu nem gostava quando alguém me pedia, isso era uma dificuldade. Porque você tem que procurar os locais que aceitam, você tem que pedir a autorização na companhia aérea, se tiver um gato no mesmo voo, que tem um gato e um cachorro, não pode ir. Nossa, olha então aí. tem todo um... E às vezes o roteiro que eu fiz, talvez eu tenha que desviar ele um pouco por causa do pet que eu vou levar. Não é? E assim, tem uma questão assim, aqui no Brasil as praias não permitem pet. Então, por exemplo, Paraty é uma praia que aceita pet. Então, assim, eu estava até fazendo essa pesquisa, mas é complicado, sabe? No Guarujá tem algumas pousadas que já aceitam pet, né? Mas na praia não pode levar. Não pode levar. É bem restrito ainda. Agora, os condomínios fechados, onde você tem uma casa na praia, daí é possível que você leve seu pet. Sim. E o que você aconselha as pessoas que vão fazer, principalmente exterior? Ela pegar com guia ou ela pegar porque as pessoas, tem uns que querem alugar carro, que quer fazer por conta, viagem e tal. O que você aconselha, com guia ou sem? Tem alguns destinos que é necessário guia. É necessário, é imprescindível. Como o Egito, por exemplo. Tá. Não dá para você fazer um Egito sem guia, né? Não tem como. Não. É assim, você vai ter outra visão sobre o destino, se você tiver um bom guia. Por exemplo, África do Sul, você tem que ter um guia. Primeiro que é mão inglesa, né? Então, dirigir mão inglesa, a gente não é habituado. E segundo... que é do lado direito, né? E segundo que você necessita de um guia para fazer um safari, né? Então, tem destinos que é necessário. Tem destinos que não é necessário guia. Sim. Né? Eu gosto de montar as viagens, né? E montar o roteiro, que a pessoa que gosta de se aventurar, eu gosto de montar o roteiro como se ela tivesse numa excursão. Né? Mas sair daqui com tudo já. Sair com hotel, com carro, tudo daqui, tudo já programado, Sim. né? Agora, o que eu tenho feito muito, que o pessoal procura demais, é um roteiro que tem alguém acompanhando desde o Brasil. Que já saia daqui. Então, por exemplo, todas as viagens que eu monto, eu posto no meu Instagram, ou eu posto no nosso site, a pessoa fala assim, mas você vai junto? Tem muita gente que gosta desse acompanhamento desde o Brasil. Eu hoje, assim, se tiver acima de 20 pessoas, eu consigo acompanhar. Você consegue. Se for menos de 20 pessoas, eu ponho um responsável local. Então, por exemplo, em Dubai eu tenho uma brasileira espetacular que faz todos os passeios lá, localmente. Então, eu levo a pessoa até o aeroporto aqui em São Paulo e a pessoa chega em Dubai e já está a guia esperando. Sim. Na Grécia eu tenho outra brasileira que é um espetáculo. Então, eu também. Mas as pessoas gostam sempre que tem alguém acompanhando. No caso, eu estou com uma viagem programada para Nova York, agora em abril, que eu me comprometi em ir junto. Sim. Então, assim, a pessoa já sabendo que eu vou, já começa a avisar outra, Olha e aí. o grupo começa a aumentar. Que bacana. Uma vez Quer dizer, o pessoal gosta e confia em você, né? Uma vez eu fui para o Egito com 39 pessoas. Puxa vida. Depois teve uma outra viagem na sequência, eu fui para Dubai com 36, né? Então, assim, quando a pessoa sabe que vai alguém... Teve uma viagem que eu fiz para a Ásia, que eu fiquei 22 dias viajando. Eu saí... 22 dias, quase um mês fora. Virou 32 pessoas. Mas porque tinha alguém
acompanhando o grupo. Não como guia, mas como acompanhante, né? Tá. Aí nos locais eu contratei guia local. Então, por exemplo, a gente saiu daqui, foi para Hong Kong. Daí em Hong Kong ficamos 4 dias. Daí peguei um cruzeiro lá em Hong Kong e fui para Kaohsiung, em Taiwan. Depois fui para Ho Chi Minh, no Vietnã. Do Vietnã a gente foi para Bangkok, na Tailândia. E depois terminou em Singapura, o cruzeiro. Puxa vida. Quando terminou o cruzeiro em Singapura, a gente pegou um voo para Istambul, na Turquia. Fomos até Antalya, que é aquela cidade que é uma cidade de praia na Turquia. Fizemos a Capadócia e voltamos. Então foi uma viagem bem extensa, mas foi uma aventura. Olha só. Foi linda. Foi muito linda. Foi uma experiência mesmo. Puxa, e fala pra mim, você que... Quantos países você tem na sua mente que você já visitou? Mais ou menos. Ainda não contei. Você não contou? Não, eu vou comprar um mapa e vou marcar ele todinho. Passou de 40? 30? Já muito mais que isso. É que assim... É porque tem uns sul-americanos aqui que você foi em quase todos. Alguns destinos eu voltei, sabe? Por exemplo, Itália eu fui durante 10 anos seguidos. É. Teve uma ocasião que eu fiquei 3 meses na Itália. Tá. Lá, morando. E trabalhando com turismo também, né? Depois depois, assim, por exemplo, para a Turquia eu fiz 6 vezes o roteiro. 6 vezes? Para Buenos Aires, com grupo, eu fui 12 vezes. Para a cidade... Para Mendoza eu fui uma vez só. Venha! Para Mendoza uma vez só. Mas assim, Paris, eu fui para Paris acho que umas 7 vezes com grupos. Puxa vida. Nesses lugares que você já foi, uma vez ou mais, tem lugar desses locais que você não conhece ainda? Não, tem bastante. Vamos por Paris. Você já foi quantas vezes em Paris? 6. Tem lugar de Paris que você não conheça? Não. O que você recomenda? Agora é curioso da minha parte. Em Paris, a parte de alimentação lá que o pessoal daqui do Brasil não conhece. Ou que conhece lá é diferenciado. Ou café, ou um chá, ou uma pizza. Lugar que você sempre aconselha os brasileiros a irem. Porque é legal a gente falar sobre isso aqui, porque tem gente que tem essa vontade de conhecer a gastronomia deles. Eu falo que em Paris tem um local que é atrás da igreja Sacré-Cœur, do Sagrado Coração, que é a parte antiga de Paris, né? Tem uma rua que tem muitos restaurantes de crepe, que fazem o crepe Suzette, né? É mesmo? Então, o crepe em Paris é espetáculo, assim. Eu acho que a pessoa deve provar um crepe em Paris. E outra, deve ter vários sabores, estilos. É muito bom, muito bom. Outra coisa muito boa lá é a Fouchon, que faz aqueles macarrons, sabe? Aquele docinho. Os doces de Paris são também uma coisa incrível. Marca aí, amor, Paris. Eu vou comer doce pra caramba. Fouchon. Adoro doce. Os perfumes de lá também são maravilhosos. Os perfumes também? Os perfumes. Então, assim, cada lugar tem o seu, né, assim, ponto... Gastronomia diferenciada, né? Tudo, né? Tem, né? E você, que vai em todos esses países, a língua, você já domina vários lugares que você vai? Você já consegue se virar ou fala, não, eu sou fluente nesse, naquele? Porque são vários lugares diferentes, né? São vários lugares diferentes. Na verdade, assim, eu falo inglês mais pouco, sabe? Assim, não sou fluente, assim, de falar, né? Mas sim, Mas vira. eu falo italiano fluente. Também? Você foi 10 anos seguidos? Já italiano. tá virando uma cidadã, já é italiana, já é italiana. E quando eu vou para algum país, eu dou uma estudada na língua, assim. Olha que bacana. Mas, pelo menos no básico. O espanhol também, você... Espanhol agora tá fluente. Ah, é? Por que será, né? Você vai na Espanha, qual outros países ali próximo que fala mais ou menos... É que assim, todos os países sempre tem um atendente em espanhol, sempre tem um atendente em Qual que é mais próximo da Espanha? Itália? Não sei, tô perguntando. Itália é próximo da Você Espanha. Você consegue entrar na Itália e falar um pouco de espanhol lá, e consegue encontrar pessoas que entendam o dialeto? Não, todos esses países falam espanhol. A maioria deles fala espanhol. Sim. Praticamente sim. Sim. E esse lance de
Eu fui para Hong Kong, me virei bem. Então, eu ia perguntar. Pô, Hong Mas Kong. olha, vou falar para você, tem países que é difícil. É? Por exemplo, a África do Sul, o inglês deles é muito difícil de entender. Então, por exemplo, É inglês? é o inglês, mas é um inglês meio sul-africano, é muito difícil, muito difícil. E tem francês lá também. Mas tem eles uma têm área... um sotaque também, né, africano, então fica bem tem essa difícil. Mas também. quando eu vou para um país exótico, eu costumo pegar um guia que fale português. Tá. O meu guia lá no Egito, ele tinha estudado, eu recebi indicação dele, e ele tinha estudado português, mas ele falava um português de Portugal, que é um pouquinho diferente do nosso português, né? Então, aí, quando eu estive a primeira vez lá, com um grupo, e ele misturava um pouco, daí ele falou assim, quando você vem, você me traz o dicionário do português do Brasil. E aí eu achei uma editora aqui em Campinas mesmo, que tinha o dicionário do português do Brasil. Que bacana. E aí eu levei para ele, ele estudou. Que bacana. Então hoje ele fala um português assim, Ai, que legal. fluente, espetacular. Que bacana. Então você vê como a pessoa que nunca veio para o Brasil, né, não teve uma professora e teve essa fluência, né? E dizem que o nosso português é uma das línguas mais difíceis aí. Que... Quando eu fui para o Vietnã, eu estava com 39 pessoas, eu consegui um ônibus lá no Vietnã, porque o cruzeiro parou em Ho Chi Minh. Eu consegui um ônibus lá que fez um city tour com um vietnamita que falava português. Ai, que legal. Lá no Vietnã? Lá no Vietnã. Caramba. Então, assim, cada país que eu vou que é língua exótica, assim, eu consigo achar uma pessoa, um guia local, que tenha uma... Olha, isso é muito importante que você faz. Fala de novo o nome da sua empresa, como que chama? É Mapa Mundi. Mapa Mundi. Guardaram aí, gente? Mapa Mundi com Y. Você consegue pôr aí? Mapa Mundi com Y. Vai colocar embaixo. Mapa Mundi, o dia com Y. É com Y. Tá, e como que a pessoa acha vocês? Quer passar o Instagram, Olha, alguma coisa, não? Aí a gente põe embaixo lá. Sim. O meu Instagram, gosto também de passar o meu Instagram pessoal, porque eu tenho muita coisa dessas viagens que eu já fiz. Sim. Então Ela vai pôr embaixo o Instagram dela. Embaixo do Mapa Mundi. Ou se você quiser passar o Instagram. Ele tem seu Instagram? Tem. Passa pra ela. É Seu celular Ana... tá aí? Ai, melhor se ir lá pegar. É perigoso deixar lá. Às vezes Qualquer a pessoa arromba o carro pra tirar o celular, amor. Se tiver escondido, não. Não dá nada, não. E aí você passa aí pra ela. Fala uma coisa pra mim. Enquanto você ele vai colocando lá. Você tem, assim, pra indicar boas viagens e pra pessoa sair... Não é que se arrepender, mas ela ia no lugar certo, no ponto certo. O que você aconselha, vamos supor, em períodos assim? Vamos supor, estou dando um exemplo. No começo do ano, eu aconselho você os países melhores, talvez de temperatura, ou até o mês tal, eu tenho esse pacote aqui, porque eu tenho certeza que aparecem pessoas lá que às vezes não tem sentido de onde quer ir. Ou às vezes até muda a ideia de começar a conversar com você. Eu estava pensando em ir, estou dando um exemplo, no Egito, na Itália, aí você vê o período naquela época, talvez que seria melhor para ele ir nesse lugar. Tem isso também? Isso é muito importante, a pessoa ir nas épocas certas, né? Porque essa parte, por exemplo, quando a pessoa me procura para viajar, a primeira coisa que eu quero saber se ela quer ir para o calor ou para o frio. Tá. Aí assim, você começa a fazer uma triagem para saber qual que é a preferência, né? Eu prefiro ir para o calor, então pega as praias do Caribe, né? Eu prefiro... que época que é boa? Então aí eu vou oferecer na época melhor, onde não tem furacão. Essas coisas é importante, Como né? tem gente que gosta de neve também, quer ir ver neve. Por exemplo, às vezes a pessoa pede para ver neve e não é o período correto, né? Então, eu acho que essas coisas atrapalham muito, entendeu? Sim, você vai lá pegar lá, amor? Deixa na câmera do meio, tranquilo aqui. Né? Então, por exemplo, você fala assim, Valéria, eu quero pegar neve em julho. Aonde tem? Então, América do Sul, né? Bariloche, Ushuaia, Chile.
Eu vou pegar neve em julho na França? Não, na França é verão. É, Quando que eu consigo ver neve na França? Em novembro, dezembro, janeiro, sim. né? Então, assim, essas coisas é uma triagem, né? Então, eu falo que hoje mesmo ligou uma cliente para mim que queria que, de repente, surgiu a férias para ela. Aí eu fiz a pergunta, você quer frio ou calor? Começa aí, né? Então, você começa... Essa seria a primeira abordagem sua de pergunta. Você quer frio ou calor? Seria a primeira. É uma das, né? Tá. Porque assim, eu falo, hoje eu pergunto, você tem algum destino já? Não, eu ainda não. Então, aí eu falei, você quer ir pro frio, quer ir pro calor, né? Qual é o período de férias, quantas pessoas, Sim. né? Qual a idade das pessoas? Então, você vai fazendo toda essa triagem, vamos falar assim, para você oferecer o destino certo, né? Porque você tem que ver esse lado, eu acho muito importante. Porque você não pode mandar uma pessoa que não gosta do frio, você manda para um destino de neve. Então. Né? Então, essas coisas é importante. Sim. E quando você não conhece, se você já tem uma certa intimidade, você já sabe. Então, esse cliente meu é de 10 anos, é um cliente de 10 anos, então eu já sei o que eu vou oferecer para ele. Sim. Né? Um cliente novo, aí tem que fazer toda uma pesquisa, né? Porque isso... Vamos dizer que você faz uma triagem da pessoa, né? Tem que fazer, porque senão você acaba errando, né? E a gente não pode... Tenta não errar, né? Sim. Tenta, né? Às vezes erra. Mas ninguém é perfeito também, né? Às vezes acontece alguma coisa. Às vezes a pessoa passa algo para você, mas não totalmente aquilo que ela deveria passar. Então, o que você absorveu, você fala, vou indicar aqui. E a gente tem que saber também qual que é a possibilidade da pessoa, né? Então, a expectativa. Então, por exemplo, você disse assim, e se a pessoa sonha com o destino? Então, por exemplo, ela sonha para Disney e ela não tem tanto recurso financeiro. Como é isso? Então, se ela comprar a viagem com um ano antes, se ela se programar com bastante antecedência, que a passagem aérea, você só consegue emitir um ano de antecedência. Então, por exemplo, você quer comprar uma viagem para o ano que vem, eu consigo emitir até novembro. Do ano que vem. Aí, quando for janeiro, eu consigo emitir até dezembro do ano que vem. É um ano. Só que a parte terrestre, por exemplo, hotel, os documentos, ingressos, a gente consegue comprar com uma certa antecedência. Sim. A mais, né? Então, se a pessoa tem o sonho de ir para Disney, ela começa a poupar em dólar, ela começa a fazer todo um preparo para poder ir. Então, assim, eu não vejo... Eu acho assim, quando a pessoa fala, será que eu consigo? Lógico que consegue. Sim. Sabe? Porque é tudo uma questão de poupar, de você... E um objetivo. Programar, exato. Ela tem um objetivo, ela consegue. Você não faz uma prestação de uma casa, de um carro, você não paga? Para você ter ideia, tem um grupo meu que vai embarcar agora, dia 14 de janeiro, para Dubai, né? Esse pessoal comprou um ano antes. Então, quer dizer... A viagem já está paga. Está paga. Né? O que ele vai gastar lá... Vai levar o dinheiro para Ele não vai chegar com dívida lá. Não vai. Agora, por exemplo, nessa mesma viagem, tem 2 pessoas que querem entrar agora. Então, quem pagou um ano atrás, vamos fazer um exemplo, pagou 12 mil reais tudo, vamos dizer. Quem vai fechar hoje é 18. E o dólar, você faz pelo dólar? Mesmo a pessoa indo para Dubai ou o euro? A base de tarifa é sempre em dólar. Em dólar, né? Depois a gente faz a conversão na moeda, né, para real. É isso que eu ia perguntar para você. Vamos supor, eu entro no mês de 2025 aí, janeiro. Eu falo, eu quero ir para Disney. Sim. Aí vou em dezembro do ano que vem, né? 10 ou 12 meses aí. Eu saio daqui hoje, eu fiz hoje com você, eu fechei, estou dando exemplo, o dólar a R$4. Certo. Bom seria se tivesse R$4. Mas aí chegou no final do ano, ele está R$5,50. Essa que eu estou perguntando mais para as pessoas que querem fechar contigo. Eu vou pagando e o dólar ele tem essa mudança. Como que funciona? Quando você fecha a viagem, por exemplo, você vai fechar uma viagem comigo para Dubai hoje. Tá. Para embarcar, vamos falar, novembro do ano que vem. Sim. Você vai fechar no câmbio de hoje, parcelado em reais. Fixas. E vamos supor que quando eu for ele esteja... Não importa. Depois, assim, quando você fechou hoje, você parcelou em reais. Isso é muito importante. Então, você fixa a parcela em real. Então, por exemplo, vai fazer em 10 vezes. Vai fazer em 10 vezes em reais. Na câmbio do dia que fechou. Que legal. Né? Então, não tem oscilação. Muito bom. Né? Então, isso é uma programação. Você sabia que às vezes muita gente não sabe disso?
e fica com medo de fechar, vamos supor, contigo ou com qualquer outra pessoa, e ela fala, pô, mas eu vou começar a pagar agora, vai chegar no meio do ano, vai estar tanto, vai chegar em outubro, vai estar tanto. Há esse medo, porque a pessoa não sabe isso que eu estou perguntando, porque eu também não sabia, porque eu ainda nunca fui viajar para o exterior. Então, isso dá mais segurança, sabia? Ah, sim. É tudo que você programar antes, você consegue realizar. Sim. Então, por exemplo, eu vou comprar minha viagem completa. Não, vou fazer primeiro a passagem aérea, mais para frente vou fazer o hotel. Aí você corre o risco de câmbio. Sim. Então, por exemplo, eu acho assim, se você quer fechar uma viagem, você fecha a viagem no dia de hoje, por exemplo, parcela ela em reais. Então, você vai se programar o ano todo, né? Então, isso é uma forma de você garantir o seu embarque, né? Agora, tem casos que a pessoa fecha a primeira passagem, parcela em 10 vezes, mas daqui 3 meses fecha os hotéis, parcela em 10 vezes, e vai fechando fracionado. Também pode ser feito, mas aí é o câmbio do dia. Sim. E fala pra mim, a pessoa ela vai viajar pra fora ela tem que ter um cartão internacional, é isso? Tem um cartão de crédito internacional. Mas ela tem que fazer. Eu tenho eu tenho do meu banco lá, o meu tá escrito internacional. Esse também serve? Esse daí. Hoje tem um cartão novo, que é um cartão, chama Nomad Wise, é um cartão que você poupa em dólar. É uma conta no exterior, na verdade. Então, você faz um cartão, esse cartão, você transfere da sua conta aqui no Brasil para uma conta no exterior, que já transforma em dólar. Então, você vai poupando em dólar. Isso independente de onde eu queira ir. Independente. Se eu quiser ir para Dubai, se eu quiser ir no Egito, você pode usar se eu quiser ir na França. esse cartão em todos os países e ele faz uma conversão com menos taxa do que você comprar que bacana. o câmbio. Então, tem muita alternativa hoje. E é essa parte do consultor de viagem. Ele vai informar todas as possibilidades para você otimizar o seu passeio, né? Sim. Caso assim, até um tempo atrás, aí eu vi que estava tendo muito problema com isso, né? É aquela de desviar as malas, que às vezes chega lá, a pessoa não... Ainda tá, às vezes ocorre isso, já tá com essa tecnologia nova, já diminuiu bastante. Não estou falando que tem direto, mas eu já vi casos, né, de acontecer isso. O extravio de bagagem hoje, ele assim... sempre tem, porque isso é uma empresa terceirizada que faz para as companhias aéreas. Então, eu já vi um caso que o passageiro, o voo inteiro ia para Madrid, era um voo direto para Madrid, que não tinha como acontecer um extravio, e todas as malas ficaram em São Paulo. Não acredito. Então, eles chegaram na Espanha. Não saiu daqui? Não. Então, assim, era um voo direto, era impossível ter um extravio de bagagem, né? Você fala, vida, né? Supostamente impossível, né? Não parou em lugar nenhum? Não, as bagagens ficaram em São Paulo, não embarcaram no voo, de nenhum passageiro. Todo mundo sem mala, só com a roupa do corpo. Daí o que acontece? Se você fez um seguro viagem, o seguro, a partir de 4 horas que o seu voo chegou e sua bagagem não chegou, ele cobra até $250 ou 250 euros para compra das primeiras necessidades. Certo. E depois o seguro ajuda a localizar a sua mala. Tá? E aí, assim, se demorar mais, daí tem mais valores agregados. Se a sua mala sumir de uma vez, daí você faz uma reclamação formal, identifica tudo que tinha na sua mala, a companhia aérea tem que te ressarcir. Né? Mas hoje ainda tem muito extravio, ainda tem muito problema ainda nos aeroportos. Vamos supor, eu peguei 7 dias para ficar em Dubai. Sim. No segundo dia encontraram minha mala em São Paulo. Eles enviam pra gente? Enviam. Eu já vi entregar uma mala na porta de um trem, pra você ter uma ideia. Sério? Teve um pessoal que embarcou e eles iam fazer vários países na Europa. Sim. E assim, aí a gente comunica, né, onde o passageiro tá. E daí ele tava para embarcar, tava para entrar no trem, ele recebeu a mala na estação de trem. Isso foi uma coisa que única. Caramba, eu fico imaginando a cara da pessoa. Pô, entregou aqui, né? Porque ela não imagina, ela nem imagina isso aí. Uma vez aconteceu comigo também. Eu cheguei no Cairo, lá no Egito, e a minha mala não chegou. Né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não viajo com roupa na bagagem de mão, porque eu levo computador, eu levo muito eletrônico, então eu acabei não levando nada na bagagem de mão. Chegou lá, não tinha roupa. Daí, no dia seguinte, eu já tinha que ir para as pirâmides, né?
E eu viajei de salto na época. Puxa E vida. eu falei, meu Deus, como eu vou para as pirâmides de salto? Lá no meio da areia. Aí, assim, a gente aí tomei o café da manhã, a gente saiu pro sentido das pirâmides, aí eu falei pro guia, preciso parar num lugar e comprar um chinelo, né, uma havaiana, lá não tem havaiana, mas precisa comprar um chinelo. E a gente passava e não achava um lugar. Nossa, e você de salto. E eu de salto, né, daí Aí eu... tu vai falando que essa mulher é chique, hein? E assim... Essa mulher é chique, hein? Olha onde ela tá de salto. Aí eu tinha um horário para fazer o passeio, já estava tudo certo. Daí eu falei, não esquenta a cabeça, eu vou descer descalço. Aí a primeira vez que eu pisei lá na areia das pirâmides, eu fiz descalça. Olha aí, é pra sentir mesmo. Foi. Então, assim, umas coisas interessantes que acontecem e que a pessoa tem que levar na bagagem de mão, tirando a brincadeira um pouco, a pessoa tem que levar na mala de mão uma troca de roupa, tem que se precaver. Por exemplo, o remédio de uso contínuo, sempre na bagagem de mão. Tá. Porque, vamos supor, o que não pode sumir, some, entendeu? Então, assim, remédio de uso contínuo na bagagem de mão, não há necessidade de levar receita. Líquido tem que ser na bagagem despachada. Os 100 ml hoje, que falaram até 100 ml, pode pôr em vidrinhos de plástico, tudo bem. Só que hoje, a soma de 100 ml pode chegar até 1 litro só. Então, quer dizer, tinha gente que estava embarcando só com bagagem de mão e colocando mais do que 1 litro em vidrinhos de 100 ml. Sim. Hoje não pode mais. Não pode mais. Então, tem várias regras que tem que ser seguida, né? Então, essa parte é nossa, né? Informação, né? Sim, então... com certeza. E já está sendo uma informação aqui. É bom para as pessoas saberem, né? Vai chegar lá com 2 litros de remédio e fala, filho, um vai ficar. Pega na volta. E fala para mim, isso acontece acho que em vários países, mas é uma pergunta assim de curiosidade própria mesmo. Vamos supor, o brasileiro, o ser humano, cada um é de um jeito, ele tem um jeito dele de ser, e o brasileiro é mais um pouco despojado, né? Perto do que você conhece outros países, né? Ele é mais solto, vamos dizer assim. E já teve problemas, mas isso aí é uma coisa mais particular. Teve problemas de você chegar em outros países, que cada país tem um jeito de ser. Tem países que são mais restritos, outros são mais fechados, cada um é mais aberto. E o brasileiro é com aquele jeito dele lá, despojadão. Já teve problema dele chegar nos países que o pessoal é mais tranquilo, que você tem que se comportar melhor, e o brasileiro, sabe aquele uhul do brasileiro? O brasileiro tem uhul, não tem? Então, chegou ter essas situações, ou que você esteja junto, ou os guias que você recomenda. Ô, gente, vamos maneirar aí, ou teve algum problema com isso ou não? O brasileiro tem um problema. Então eu não errei na pergunta. Eu não errei na pergunta. Eu acho que tem muito. Em viagem, é a questão de horário. Horário. O brasileiro não respeita o horário. E lá fora, tudo é muito rígido e com isso horário. Então, esse é um problema que eu enfrento até hoje com os meus clientes. Que, assim, quando estão lá. Em viagem. Quando está em viagem, a coisa que mais me preocupa é o horário. Porque aqui é muito maleável. Lá, assim, a regra do turismo é assim. Você vai fazer um passeio, vamos dizer, tá lá em Paris, vai para Giverny, que é a casa do Monet, por exemplo, pintor. Então, teu passeio vai sair 9 horas. O máximo que a tolerância é 9h10. Tolerância. E assim, eles saem literalmente, ele te deixa, ele não te espera, certo? Então, assim, a tolerância no turismo são 10 minutos, sabe? Sei. Então, assim, e eu tive muito problema, com muito cliente que não respeita Porque o brasileiro horário. tem aquela fama de deixar tudo para a última hora, né? Não respeita horário, os guias locais são bem rígidos, se eles ultrapassarem do horário, eles perdem o emprego. Então, assim, é uma coisa assim, é uma regra, né? Sim. E, então, isso é uma coisa que dificulta bastante com o turismo fora do país em relação ao costume brasileiro. Sim. Né? Porque o brasileiro, dá um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, né? Não tem jeitinho. Horário é horário. Ele tem que respeitar. Eu já vi casos de o guia largar em outra cidade. O passageiro tem que pegar um táxi e voltar para a cidade que ele está. E se tem que se virar. Então, assim, é gravíssimo.
É gravíssimo. Eu já ouvi. E esse brasileirado, assim, Então, e aí? quando você está embarcando para fora, é mais tranquilo. Quando você vai voltar para o Brasil, que você entra no avião que tem um monte de brasileiro, aí você já vê que é tudo mais... É diferente, não é? É tudo divertido, assim, É, falar né? a verdade. Já cheguei... Você pode estar saindo de Nova York, você vai vir para o Brasil, você fala, já estou no Brasil já, porque Por causa do pessoal que está dentro do voo. já é mais engraçado. E fala pra mim, a sua agência hoje, quanto tempo já tem sua agência? Eu no turismo, eu vou fazer 30 anos de turismo, né? Então, a minha agência sou eu. Eu até vi, é dezembro do ano que vem, né? É isso? A minha agência É 2025, né? Dezembro do ano que vem, faço 30 anos de turismo. Eu fui olhar por curiosidade, quando você me convidou para vir participar. Eu falei, mas deixa eu ver quanto tempo eu tenho exatamente, porque eu achava que era uns 25. Até ela se perdeu no tempo. Aí eu fui ver... Dia 1º de dezembro. 1º de dezembro é 30 anos. Da primeira vez que eu comecei no turismo, assim, no meu primeiro emprego no turismo. Sim. E aí, então... Você colocou aí? Conseguiu colocar o... A minha Viu? agência, Tá aí. a minha agência sou eu. Sim. Então a pessoa tem que falar diretamente com você mesmo, né? Exato. Pelo Eu Instagram falo que que a a minha Gi agência passou- sou eu, porque assim, a experiência... E assim, hoje o meu perfil é fazer um turismo personalizado. Então, assim, eu quero um tratamento VIP para os meus clientes. Não importa quem seja, não é isso. Eu quero participar da viagem dele. E hoje, com a internet, é possível isso, Sim. né? Então, por exemplo, quando ele está embarcando, eu já faço check-in para ele. Então, você chega no aeroporto, você já está com o seu check-in feito, só vai lá despachar a mala. Ele vai entrar nos hotéis, já faço uma reconfirmação, aviso que ele vai estar chegando ou antes do horário ou depois do horário, né? Sim. Então, assim, eu faço um acompanhamento virtual. Tá. Né? Mesmo que não importa o destino, eu faço esse acompanhamento. Sim. Então, por exemplo, eu sei quem está embarcando hoje, eu sei quem tá em um destino hoje, eu sei quem vai embarcar amanhã, sabe assim? Então, Você tem um controle disso aí. eu faço um atendimento personalizado. Certo. Que todo esse tempo aí de turismo, eu fui estudando, assim, qual seria a minha forma de, vamos falar assim, de fazer o turismo, né? Então, a minha forma hoje é essa, né? Sim. Então, assim, quem compra comigo não tem só a venda. Eu não faço só a venda, recebo dinheiro, Pronto, não. e ali acabou. Não. Então, primeiro tem essa conversa, essa triagem, a conferência de documentos, eu faço toda uma assessoria mesmo, né? E daí, depois que o passageiro comprou, depois que montei o roteiro, eu faço o acompanhamento dele virtual. Isso que é bacana. Sabe? Tipo assim, mesmo que a pessoa não precisa, eu mando uma mensaginha. E aí, tudo bem? tudo tranquilo bem? aí? Como foi o café? Como tá esse hotel? Tá bom? Isso é né? legal. Você, Porque, a pessoa, quando ela for de novo, ela vai te procurar. e depois assim, esse hotel tá bom? Porque às vezes você vende hotel pela internet, ou pela indicação, ou pelo costume de vender, e o hotel pode não estar tão bom, né? Então, assim, eu quero também ter esse feedback. O hotel tá ótimo, o café da manhã foi excelente, ou a recepcionista é ruim, sabe assim, tudo vai somando. Mas isso é bom, é construtivo para você. Você fala, 4 pessoas reclamaram de tal coisa. Ali eu já vou falar pro pessoal não ir mais. Exatamente. Não é? Eu pergunto se o guia é bom, se teve, como que foi, né? Sim. Como que foi o receptivo que estava lá esperando no aeroporto para levar para o hotel. Sim. Então, tudo isso você vai, né? Por exemplo, o meu grupo da Grécia, os motoristas não falam nada de português, né? Eles falam só inglês, né? Sim. Por exemplo. E daí, então, assim, eu me comunico com eles para fazer a coisa funcionar. Então, assim, eles já sabem que vai pegar a pessoa lá no aeroporto com a plaquinha com o nome deles, vai levar para tal hotel. Então, tudo isso fica organizado, né? Sim. E eu vou controlando, né? Aí, quando a pessoa não faz nada, eu falo assim, vai mandar uma fotinho aí, me posta, me marca, né? Para saber como que tá indo. Bacana. A sua agência, também é mais uma pergunta leiga, vamos lá. Vamos supor, hoje tem a CVC... A minha agência é Mapamundi. Mapamundi. CVC é uma operadora. É uma operadora. É. A sua, ela contrata essa CVC para fazer a parte de operadora ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Então, se eu fechar contigo, eu vou pela sua agência? Então, se você quiser um Como funciona produto... isso? Se você quiser um produto de operadora, por exemplo, o CVC, que é um operador, eu até vendo isso. Tá. Eu até vendo esse serviço.
Mas não é o meu forte. Sim. Não é o que eu gosto de vender. Não, porque... perguntei porque às vezes a pessoa acha que uma coisa está vinculada com outra. Assim, por exemplo, você quer comprar um cruzeiro. Então eu vou te oferecer o melhor cruzeiro. Então, cruzeiro tem várias empresas que fazem cruzeiro. Aqui na costa brasileira tem a Costa Cruzeiros, tem a MSC. São duas empresas grandes que nessa temporada tem 4 navios, né? No nosso litoral. Saindo de Santos, um roteiro vai para o Nordeste, o outro roteiro vai para América do Sul, que faz Buenos Aires e Montevidéu, né? Parando por Itajaí no caminho. Então, são 2 roteiros que saem aqui no nosso porto. Então, quer dizer, eu vendo serviços de outras empresas. Ah, você faz isso também. Que nem a CVC. Eu venderia um serviço da CVC se a pessoa pedir. Ah, se a pessoa pedir. Não, eu não ofereço. Tá. É lógico, né? Você tem a sua, né? Não, mas não, eu não. São fornecedores também. Sim. CVC, tem outras empresas boas também, né? Que a gente. Que são parceiros, né? Por exemplo, Interep, CVC, Mondiale, Ancoradouro. Tem vários fornecedores nossos, né? Que fornecem para nós. Então eu uso o serviço deles. Ah, entendi. Né? A minha agência, onde eu emito, é a Mapamundi, onde eu faço as emissões, né? Mas a gente usa os serviços de fornecedores, sim. Então, a Mapamundi, se eu quiser procurar cruzeiro, posso falar com você. Você já chegou a acompanhar o pessoal no cruzeiro? Já fiz vários. É mesmo? Fiz. Tem para fora do país? Tem. Eu fiz aquele que eu te falei. Mas, sem ser aquele sul-americano. Eu fiz um em Dubai. Puxa vida, você fez. Né? Tem um agora, a partir do ano que vem em abril. 7 noites no Caribe. 7 noites no Caribe? Mas é um Caribe sem visto. Um Caribe sem visto, ou seja, você não precisa de visto, só o passaporte. É muito interessante. Você não precisa ter o visto, então? Não. Não, é por causa do... ele sai do Panamá, esse roteiro sai do Panamá, né, de Colón, e ele faz destinos como Aruba, que não precisa de visto, Curaçao não precisa de visto. Ele não passa pelo México, porque México brasileiro precisa de visto. Brasileiro precisa de visto mexicano ou americano. Quem tem visto americano não precisa de visto para o México. Então ele está fazendo o navio está fazendo uma rota de Caribe que não precisa de visto, só de passaporte. Ali pode descer, tranquilo. Olha aí. É mesmo? Não, tem isso aí? Tem. Os cruzeiros, eles têm algumas ilhas que param, que eles fazem o churrasco, fazem porque quando você fecha um cruzeiro, você tem regime de pensão completo. Café, almoço e jantar no navio. E aí, quando ele para numa ilha assim como o Lucas comentou, essa ilha, eles montam uma estrutura e eles fazem a refeição fora do navio. É muito legal. Bacana, muito bacana. Puxa vida. Os navios tem no mundo inteiro. Né? Tem, né? Tem navio de mar, navio de rio, que são os fluviais. Sim. Que os fluviais eles fazem o centro da Europa, que é muito legal. Né? Então, tem pessoas que amam o navio. Então, em vez de ficar hospedado em hotel, prefere ficar no navio. Fica no navio, visita a cidade e volta para o navio. Né? E fala para mim, no navio, eu vou fazer um cruzeiro com a Gi. Ele tem, eu já ouvi falar, parece que tem, não é só um pacote, são vários. Você tem direito a isso, aquilo. Não tem um negócio assim, vamos por bebida à vontade ou não? Não tem algo assim? Você pode contratar com All Inclusive, que é incluindo as bebidas. Sim. Ou você pode fazer um pacote de bebida, né? Então, isso é a parte. E né? shows? Os shows são incluídos dentro do navio. Tem cassino, tem show, tudo tem incluído. Discoteca, as baladas são flashback. Tá dizendo DJ lá? É muito bom, o navio é muito bom. Tem gente que... Navio é o extremo. Ou a pessoa adora ou a pessoa odeia. Não tem, assim, o meio termo, eu acho. Né? Sim. Então, por exemplo, navio hoje é uma alternativa boa, que, falando sério, é econômico. Né? Se você vai fazer um cruzeiro na Tailândia, que você vai parar ali, tipo Singapura, Hong Kong, é bem interessante você estar num cruzeiro, porque você economiza. Você vai descer, visitar o local e voltar para o navio. Então, é um roteiro que muito aceito hoje, os roteiros de navio. Que bacana. E tem o cruzeiro da Disney também, né? Tem o cruzeiro da Disney? E vai o Mickey no cruzeiro. É mesmo? Ele quer conhecer
Eu queria conhecer. Meu inglês é horrível. Times Square? que chama? Times Square. Puxa vida, como que Eu vou faço? pra lá em abril. Vambora. Não cabe ninguém na asa. Eu vou pendurado. Eu vou acompanhar um grupo em abril. Pessoal que vai pra Nova lá, agora é curioso de um cara que um dia vai e vou fechar contigo. Como que eu faço para ir lá? Naqueles passeio mais próximo dali ou vai para outros lugares também? É mais central para quem quer conhecer a Times Square? Na verdade, quando você vai para Nova York, o melhor é ficar em Manhattan. Manhattan, na ilha mesmo, né? É onde tem a Times Square, onde tem os teatros da Broadway, onde tem tudo, né? Onde tem aquele rio que mostra que tem Estátua da Liberdade? Sim. É lá? Tem aquela ponte? Exato. Como chama a ponte? A ponte do Brooklyn. A ponte do Brooklyn. Tem um bondinho, não sei se você lembra, ele atravessa do lado da ponte do Brooklyn, é o Roosevelt. No filme do Homem-Aranha? Inclusive eu tenho um brasileiro lá, que ele faz um tour a pé, que vai parando em todos os locais onde foi a gravação de cada filme. Poxa. Então ele passa uma lista de filme para você assistir. Anota aí, amor. Anota aí. Nesse lugar eu quero ir. Ele passa uma lista de filme para você assistir e quando ele vai fazer o tour a pé, ele vai mostrando em cada lugar que foi filmado o filme. Ele vai contando um pouco da história. Bacana. E é um brasileiro que está mais de 20 anos lá. E ele faz esse passeio que é muito interessante. Que bacana. E lá que o pessoal fala que vai para Disney, a Disney tem também outros pacotes, não tem? Que você vai na Disney e o negócio não sei se é da Warner Brothers. Lá tem. Universal. Universal. Disney, Como Universal. que é isso daí? São os parques, né? Tem os parques da Disney, que é em Orlando. Em Orlando. E os parques da Universal. Né? Universal onde fica? Tudo em Orlando. Tudo em Orlando. Então, na verdade, a Universal, vamos falar que é o concorrente da Disney. Isso que eu ia falar. E são pacotes diferentes, né? Não, você faz tudo num só. Por exemplo, tem Universal na Califórnia e tem Disney na Califórnia. Então, tem os dois parques, né? Os dois são parques diferentes, né? Então, os 4 parques da Disney é Magic Kingdom, Epcot, MGM Studios, né? Que é Hollywood Studios e o Animal Kingdom. São 4. Então, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood e Animal Kingdom. Caramba, né? E se eu fechar o pacote da Disney, eu tenho direito aos 4? O concorrente é a Universal Studio, Island Adventure. Tá. E agora vai inaugurar um outro parque da Universal, que é o Epic. Agora tá todo mundo esperando essa inauguração, que vai acontecer agora em maio de 2025. Vamos supor, se eu fechar só da Universal, posso? Não, você pode fechar um parque só. Hoje os parques não são atrelados ao pacote. Então, por exemplo, você quer conhecer 2 parques da Disney e 2 da Universal. Aí você fecha o pacote, você fecha o parque que você quer ir. Tá. Né? Então, a gente monta a programação do seu jeito. Fala assim, eu não tenho interesse em ir no Epcot. Eu tenho interesse em ir no Hollywood Studios, que são tudo espetáculos com horário. Então, assim, aí você marca conforme o seu gosto. A pessoa quer ir para Disney, nunca foi. E um dia de Disney, ela consegue aproveitar bastante ou você que aconselha, um dia você não... Um dia faz um parque só. Então. Quantos dias você indicaria para uma pessoa para conhecer a Disney mesmo? No roteiro de Disney, no mínimo 10 dias. 10 dias? No mínimo. Puxa vida. Para falar que conheceu tudo. Da Disney. Pra conhecer um pouco. Uma parte. Para ter uma visão geral, né? Vamos dizer assim. 10 dias dá para conhecer. E geralmente as pessoas que fecham para lá pega 10 dias, mais? Eu costumo montar um roteiro de 12 dias, que você faz um São Paulo, Miami, aí você fica umas 2 ou 3 noites em Miami, que é ali onde tem mar, tudo, né? Depois você sobe de carro até Orlando. Hoje tem um trem direto que você pode pegar em Miami e desce em Orlando. E aí fica 8 noites em Orlando, para a pessoa que vai uma primeira viagem. Ela já conhece Miami e Orlando, 2 destinos. Que bacana. De Miami a Orlando, de carro, demora 4 horas. Puxa, então, aqui nós estamos falando de Disney da Flórida, né? Que é na cidade de Orlando. Agora tem a Disney da Califórnia, que fica em Los Angeles. Tem a Disney de Paris, né? Que é tudo a mesma Disney, que são nos países diferentes, né? Eu fui na Disney de Hong Kong. Puxa vida, você foi na Disney de Hong Kong? Fui. Mas fala pra mim, a mesma coisa que tem em Hong Kong tem na outra? Ou
eles mudam alguma coisa? Muda alguma coisa. Os parques são diferentes. É bom você falar isso, que a pessoa conhecer também, né? Os parques são diferentes, mas o atrativo é o mesmo, É o mesmo, né? É o mesmo, né? É o Mickey, o Pateta. Mas o que muda algum brinquedo, muda algum espetáculo também, né? Vamos supor, nessa época do friozão lá agora, tá frio lá, não tá? Aqui, vamos dizer aqui, mais Estados Unidos? Na Flórida não é frio. Lá não é frio. Na Flórida é que nem nosso Nordeste, é calor o ano inteiro. Sério? Assim, lógico que fica um tempo mais agradável. 25 graus, tipo 23. assim, julho pega 40 graus em Orlando. Aí quando chega em dezembro, vai pegar na faixa de 20, que para eles falam que é inverno, mas 20, 14. 20 graus. Né? Então, na Flórida é como no Brasil, assim. Agora, por exemplo, Nova York cai neve. Em dezembro. Você já chegou a pegar lá? Peguei. Você viu a bola, né, que eles falam que sobe? Não, eu passei um Réveillon só em Nova Qual York. que é o símbolo daquela... É uma bola que sobe? Qual que é o é símbolo daquela? Eu não sei exatamente, assim, é que é a contagem regressiva ali, né? Então é uma bola que sobe, não é? Ali no Times Square, Eu peguei um Réveillon só lá. Cheio mesmo? Bem lotado. Bem lotado. E o Réveillon que eu peguei lá, caiu neve. Foi lindo, assim, foi um espetáculo. Agora, o melhor Réveillon que eu já tive foi em São Vigílio de Marebe. Fica numa estação de esqui entre a Áustria e a Itália. Peguei menos 19 graus. Você gosta? Você curte, cara? Eu vengo de uma cidade fria, que são menos 5 graus. A sua ela é fria? Então aí já tá. Mas lá em São Vigílio de Marebe, na noite de Réveillon, os esquiadores desceram a montanha com tochas de fogo. E eles escreviam nas montanhas, assim, Feliz Ano Novo em todos os idiomas. Foi uma Até coisa... o nosso tinha? Tinha. Foi lindo, muito lindo. Que bacana. Lindo. E você tem tudo isso catalogado, assim, próprio para você, filmado, foto, tudo? Olha, eu acredito que tenho, mas eu nunca reuni tudo isso. Falando hoje, eu fui lembrando, né? Por isso que. Já 1000 e poucas fotos, né? Não, eu tenho algumas muito mais fotos. Que isso. Aliás, assim, quando eu comecei no turismo, teve um cliente meu que gostava de ouvir minhas histórias, que eu tenho umas histórias engraçadas, né? Mas eu não vou contar hoje, mas uma hora eu conto. Não! Ela deu spoiler, agora tem que falar. Não, nós não vamos fazer parte 2, depois você faz. Agora, qual que é a parte? E esse cliente me falava assim, olha, Valéria, você tem que escrever um livro. Na época, né? Porque não tinha como você registrar se não fosse escrito, né? Então ele falava assim, você tem que escrever um livro, contar todas as coisas que acontecem nas suas viagens, né? Ele falou assim, daqui 10 anos, isso quando eu comecei, daqui 10 anos você vai ter tanta história. E aí, assim, isso é verdade mesmo, né? Se eu tivesse feito isso, quando você falou assim, você tem foto, você tem isso tudo arquivado. Você imagine, quantos livros você tinha? Não é um só, não. Imagina, eu tenho bastante foto, que na época a gente revelava, né? Hoje não revela mais, hoje você vai postando, né? Então, mas eu tinha muita coisa, mas acabei não escrevendo esse livro, então. Mas pode pensar já, hein? Acho que não sei, vamos ver, né? Best-seller da viagem. Agora você vai ter que contar uma pra nós. Não, depois. O pessoal tá tudo curioso agora pra saber. Conta uma mais leve, se você quiser. Você fala, eu ri muito com isso daí, viu? Não, as coisas que acontecem em viagem, né? Tipo, os perrengues. Os perrengues, né? Os perrengues chique, né? Fala uns perrengues chique. Fala uns perrengues chique. Que vira perrengue chique, né? Porque você fala assim, minha Nossa Senhora Misericórdia, né? Tipo? Não, tem coisa. As coisas que acontecem mesmo. Uma vez eu tava... Não, assim, as coisas no dia a dia. Do dia a dia. Né? Então, uma vez eu montei um grupo que eu ia pra África, né? E eu tava na agência trabalhando. Aí, de repente, olho para a porta assim, uma cliente chega toda arrumada de África, com a mala, puxando a mala, chegou assim e falou, e aí, Valéria, vamos? Eu olhei para ela assim, a viagem é amanhã. A viagem é amanhã. Será que ela estava ansiosa? Eu acho que não, né? Só um pouquinho. Ela me olhou, mas assim, sabe assim, umas coisas, hilário, né? Não tem problema, vamos para onde? Depois uma vez briga. Nossa, uma vez saí com um grupo de terceira idade. E aí a gente estava indo para
ver a Torre Eiffel iluminada à noite, que é lindo, né? Tem um passeio que você faz de barco, que é um jantar, que sai ali do lado da torre, é o Bateau Parisiense. É um jantar com música ao vivo, então sai dali, é glamuroso, você não pode ir de tênis, você tem que ir bem arrumado. Tá. Então, assim, o pessoal fala pro pessoal ir produzido. Então, é proibido tênis e é proibido calça jeans, né? Pra você ter ideia. Chinelo também não. Ou com aquele salto que ela foi pro Egito. Aí, né? Aí, beleza, a gente saiu com essas senhoras, tudo arrumado, tudo top, assim. Daí a gente tava dentro do carro, assim, indo, né? Daí uma olhou pra outra e falou assim, nossa, você veio com uma camisa furada de traça. Ah, não. Falou isso? Ari, você veio... Virou uma briga dentro daquele ônibus. Nós virou uma briga. Ainda traça, ainda. Então, assim, umas coisas assim que acontecem em viagem, que na hora vira um brigueiro, você fala assim, minha nossa, né? Sério, meu pau comeu lá, vamos dizer assim? E depois acaba tudo termina mas bem. você falar de traça lá na... E esse mesmo grupo, saí com elas, a gente foi para um bar chique, que é o Buda Bar, em Paris. Ele é um bar tailandês, é um restaurante, que depois eles tiram todas as mesas e viram uma balada. Assim. E ela foi com o furo de traça assim mesmo, foi embora. Então, fui com elas todas arrumadas, com aqueles cabelos, né? Porque a senhora se arruma, né? Sim. Aí a gente foi, daí... A hora que eu fui sair desse lugar, caiu uma chuva torrencial, assim. Nossa. E aí, eu tava com 25 mulheres. Ela e a gente passava laquia, você lembra? E a gente tinha que pegar os táxis. Porque a volta pro hotel ia ser tudo de táxi. Sim. Então eu tinha que pegar os táxis e elas todas arrumadas, e aquela chuva que caía, e todo mundo na chuva. Eu falava, olha que coisa chique, tirar foto em Paris na chuva. Daí eu falei assim, nossa, as fotos ficam tão lindas quando tirem com esses... sabe os lampiões que tem em Paris? Quando chove. Falei, a parte iluminada, a coisa mais chique é tirar foto. E eu tava com o maior problema do mundo para arrumar táxi, porque Paris inteiro tava precisando de táxi. Por causa da e elas tudo na chuva, e eu divertindo elas, que elas tinham que tirar foto. Para distrair, né? Para distrair, eu pegava os táxis, colocava elas no táxi, mandava pro hotel e vai. E assim, umas coisas que depois você dá risada, mas na hora é um nervoso sem fim, né? Isso é assim, gente, que chuva linda, olha, vem táxi, vem logo, olha que chuva maravilhosa. Olha, que coisa mais chique. Olha que lindo, vem táxi, vem, olha ali, gente, caindo a iluminação, cadê o táxi? Eu não sei, né? Você imagina, né? Imagina, né? Tudo uma responsabilidade, e você, na hora, você tem que ter aquele jogo de cintura e dar risada e fazer o povo se divertir, porque é uma coisa que tem que, né, ir acontecendo. E acontece muito. Em viagem acontece muito imprevisto. Uma vez eu tava voltando, nós alugamos 8 carros em Los Angeles, né? E fomos para Las Vegas dirigindo. E foi a primeira vez que eu tive que dirigir um carro fora do país, assim, porque normalmente eu pego o ônibus, eu pego o transporte. A carteira, nossa, vale lá? Vale. E aí eu peguei, aí a gente foi para Las Vegas, descemos em Los Angeles, fomos para Las Vegas de carro, ficamos lá, depois voltamos para embarcar de novo em Los Angeles. Então é 4 horas de carro, mais ou menos, né? Pelo deserto. E eu tava cansada, não sei, eu cheguei assim em Los Angeles, já cheguei no aeroporto, falei, já vou pegar o carro na locadora, peguei, o pessoal seguiu, né, que a gente tava em 8 carros, e acabou um carro indo na frente, outro indo mais tarde. Eu peguei e devolvi o carro, tava cheio de bagagem, desci as bagagens, quando eu olho, tava no aeroporto errado. Faltava 1 hora ainda para chegar no aeroporto certo. Aí vocês falam, então, gente, aqui é o aeroporto de... Aí eu falei, nossa, né? Eu falei, esse foi o B.O. Então, e o que você fala? Aí eu peguei... Você fez uma apresentação, falou, aqui para conhecer. Esse aeroporto, se um dia alguém precisar, olha como que ele é aconchegante. Aí eu falei assim... Se um dia vocês quiserem descer nesse aeroporto também, gente, aqui próximo do aeroporto tem os bares, tem as lanchonetes. Daí assim, né? Daí eu falei assim, sempre aparece um anjo, né? Meus anjos sempre estão do meu lado, né? Sempre, mas não falha, né? Aí eu cheguei no balcão da companhia e falei, tô no aeroporto errado, eu tenho que embarcar em tal aeroporto. E eu desci nesse, já devolvi os carros dela, não se preocupe. Você tinha devolvido os carros? Já tinha devolvido os carros, tava só com as malas no chão. Aí a moça atendente da companhia, que era um anjo,
que na época, assim, apareceu do nada. Falou, vou te arrumar uma van, já vai te levar pra lá. Olha. Pôs uma van lá, colocou todo mundo dentro da van, ainda deitei na van, dormi. Aí recebi um pouco de dinheiro de cada um, paguei a van. Olha aí, deu pra pagar a van ainda. Conheci um outro aeroporto, já sabe disso. Mas essa foi minha única errada, assim, feia, assim. Sim. Nossa, acho que eu tava tão cansada, porque a gente fez os passeios em Los Angeles, depois seguiu para Las Vegas, e eu nunca dirigi fora, assim, ter que dirigir, porque isso, não, eu sempre contrato motorista, enfim. Nessa vez sobrou um carro para eu dirigir, né? E aí deu esse BO aí. Olha só. Mas graças a Deus, os anjos aparecem. Olha, Oi, imagina, já pensou você chegando? Eu falei, e aí, chegamos? Bem, não é bem esse lugar, mas se vocês precisarem um dia, ó, dá uma olhada aqui, marca o nome aqui, ó. Aí fala, Valéria, você sempre vem aqui? Direto, toda vez eu paro aqui. Eu paro aqui, eu já conheço o cara da van, faz de conta, já conheço o cara da van, já tá tudo combinado. Vocês voltam com a van, não precisa vir dirigindo. Por isso que nós viemos até aqui. É só. Não, mas essa foi uma errada feia da minha parte, mas assim, foi uma errada que ficou leve, né? Não ficou tão agressiva, mas... Aí depois você dá risada, né? Na hora... Por favor, que fica. Na hora, misericórdia, pra perder o voo de todo mundo, né? Porque... Tava com a mala de todo mundo também. E descemos no aeroporto, faltava 1 hora pra chegar no outro. E assim, mas a hora que eu vi, assim, eu falei, nossa, cheguei no aeroporto. Fui, devolvi o carro na locadora. Já saí todas as malas, tudo quando eu olho. Falei, nossa, tô no aeroporto errado. Misericórdia. Não, mas olha, isso faz tempo, viu? Mas isso você sabe que o pessoal mais. que aí fala assim, ó, você pode ir com a Valéria, ela conhece outros aeroportos também, e na volta é de van. Porque todo mundo tá cansado. Ah, então fecha com a Valéria. Fecha com ela, porque pelo menos não cansa a gente, né? Porque já passeou o dia inteiro. Aí você vai conhecer vários aeroportos, você volta de van, cara. Você pode ir tranquilo, não tem problema. Só ir com a Valéria. É os perrengues chiques. Fala com a Valéria que ela resolve. Mesmo, né? Não é? Tem que passar perrengue no aeroporto e outro país ainda, né? Não é nem aqui. Você já chegou a levar pessoas pra fora que você acompanhou? A pessoa vai lá, arrumou um namoradinho lá? Uma namoradinha? Ah, sempre, né? Eu vou ficar, não vou não, viu? Não, às vezes acontece né? Em viagem, às vezes acontece. Porque o pessoal sai nas baladinhas lá, nas festas, mas não sai? Sim. Às vezes aconteceu uma pessoa que quis sair com o meu guia. A gente estava numa... Com a pessoa que estava com você, que veio do Brasil. Não, fui com um grupo pra África mesmo. E nessa viagem, essa pessoa chegou pra mim no particular e falou assim, você se importa se eu for dar uma volta com ele depois do passeio? Quase infartei, né? Porque falei, misericórdia, né? Aí fui lá, dei uma conversadinha com o guia, conversei com ela e falei, não, tudo bem, vamos, me marca um horário, né? Me avisa quando você chegar, tal, né? E foi muito bom. Mas é difícil, as coisas, às vezes, imprevistos acontecem. Ela fala, né? pô, a África foi o melhor lugar que eu fui até hoje. Não, já acontece. Não, já aconteceu de não sumido, mas alguém desviou o caminho. Cadê o fulano de tal para ir embora? Cadê? Sumiu alguém? Eu lembro que eu fui viajar para Porto Seguro, tava procurando um cara lá, não achava o rapaz. Teve uma vez que eu estava no aeroporto esperando um voo. Nós estávamos todos sentados, todos. E nós estávamos, acho que, uns 30 pessoas. Aí mudou o gate, né? Mudou o portão de embarque. E tem sempre uns painéis, nas TVs, né? Aparece lá, voltar o gate e tal. Daí tava todo mundo já no gate certo, já esperando, daí alterou o gate. E aí eu avisei, gente, mudou o gate, vamos pro outro gate. Aí a gente foi mudar, todo mundo indo, daí quando eu chego na porta do avião, assim, contei, faltava uma pessoa. Falei, misericórdia, cadê? Daí eu tive que voltar, eu saí correndo, voltei, eu tive, assim, um start, falei, vou lá, voltar onde a gente estava esperando, que ela deve estar lá, né? Às vezes foi num banheiro, ou foi comer alguma coisa. Daí eu voltei onde estávamos e ela estava dormindo, ela tinha dormido. Ela dormiu sentada. Ela estava tranquila, né? O resto não, mas ela... Dormiu sentada? Aí eu falei, vamos, já tá saindo nosso voo. Daí a gente saiu correndo, foi.
e embarcou. Acho que ela entrou no avião e falou, boa noite, gente. Nossa, mas essas coisas assustam, porque Então, perder um voo, você tem que pagar uma nova passagem aérea. Se você estiver dentro do aeroporto, você distrair e você perder seu voo, você tem que comprar outro bilhete. Não Sim. tem choro nem vela. Não tem. Não. Eu sei, porque eu fui viajar em Porto Seguro, tem muita escuna, né? Em Fortaleza também. O cara, nós fomos tipo uma ilha lá, que tinha um lugar que só vendia doce, aquela coisa toda. Aí na hora de voltar, não achava o rapaz, e não achava. Nós ficamos 1h20 a mais. Agora, com a questão de internet, né? Tipo, todo mundo hoje tem internet no Tem celular, né? Aí você faz um plano internacional, um plano no Brasil mesmo. Aí você tem internet toda hora. Então eu monto um grupo no WhatsApp. Ah, tá. Fica mais fácil, né? Então a gente consegue se comunicar. Mas já teve muito caso. Por exemplo, uma vez eu mesmo em Paris, antes de ter essa facilidade de internet, eu chego no hotel, eu pego o cartãozinho do hotel, dou um para cada pessoa e falo, olha, se acontecer de você se perder, vocês pegam um táxi e voltam pro hotel. E não precisa nem falar a língua. Mostra o endereço do hotel, o taxista traz e ok, né? Sim. Aí o pessoal, naquele momento, uma pessoa até achou ruim comigo e falou, nossa, por que você não vai andar junto comigo? Né? Eu falei, eu vou andar junto, mas se acontecer, por exemplo, alguém entra numa loja, é muito difícil essa procura, né? Sim. Então, o que hoje o celular facilita, que você chama no grupo, se a pessoa estiver atenta, estiver com o celular com bateria, enfim, várias coisas, né? Sim. Você já localiza fácil, né? Sim. E nesse caso, a gente começou a caminhar e a gente ia para uma igreja, que era a igreja da Medalha Milagrosa, que a gente ia conhecer. Depois a gente ia para um shopping, que é o Le Bon Marché, que foi o primeiro shopping de Paris, assim. E a gente estava caminhando perto do hotel mesmo, e ia chegar lá. Quando a gente entrou na igreja, assistiu uma missa em francês, que foi um espetáculo. E aí, depois da missa, eu fui contar, faltava a pessoa que reclamou. A pessoa que reclamou de eu dar os cartões sumiu. Daí, dá aquele nervoso, tem que voltar pro hotel, enfim. Aí, volta pro hotel, aí fica esperando, daí ela chegou de táxi. Então, quer dizer... essas coisas é difícil, né? Mas acontece. Acontece. Normalmente agora com o WhatsApp ficou muito menos de acontecer, Sim. porque se a pessoa está atrasada, você já chama, você sabe assim, já é muito mais fácil. Sim. Antigamente era muito mais difícil, né? Isso também era uma preocupação, né? Sim. Eu tenho muita preocupação ainda em aeroporto. Quando eu vou com um grupo, eu fico perto, eu gosto de que a pessoa fique bem atenta às malas. Porque para a pessoa colocar uma coisa na sua mala, colocar uma droga, então, sabe exatamente. assim, falar para você olhar a mala e de repente tem alguma coisa, ele enfia alguma coisa na sua mala. Então, isso é uma preocupação que todos devem ter. Tá bem, ela pode usar você como mula sem você saber. Tá bem atento na bagagem, não olhar a bagagem de outra pessoa, porque hoje, para você, sei lá, às vezes você vai preso dentro do aeroporto. Então, né? E às vezes por causa dos outros também, né? Agora falando da volta, falando todas aí, da maravilhosa, tudo. A volta, as pessoas que, nem tanto você estando junto, ou que viajam com você, ou você, alguma coisa que você presenciou, muitas compram muitas coisas que tem problema na alfândega? Compra alguma coisa cara, porque quanto que é o limite? $500? Sim. Acontece às vezes algo... não, às vezes quando acende a luz vermelha você tem que abrir sua mala, né? Então quando você vai passar ali na Polícia Federal, eles separam algumas pessoas para abrir a bagagem e se tiver coisas, por exemplo, em quantidade que a pessoa está revendendo, tá levando um monte de perfume da França. Então assim, acontece. Isso não tem como... Nem quem está junto para controlar. Não tem controle. Isso é Polícia Federal, isso também é individual de cada um também, né? O problema é dele mesmo. Né? Se você compra... Uma vez eu estava voltando com um grupo e um dos passageiros pediu para mim se eu podia colocar umas coisas na minha mala, né? Então, e assim, como eu tinha pouca bagagem... Para dividir, para não dar muito, né? E aí me pediram para abrir a mala. Aí eu fiquei insegura, porque como ela tinha posto coisa dela, né? Só que ela tinha posto as caixas tudo vazias na minha mala. Então, por exemplo, se a Polícia Federal pega uma caixa vazia de um relógio caríssimo e o relógio não está na caixa, então não tem imposto para pagar, né? Tá. Então, é sorte que ela
ela estava em outro gate e ela estava com o relógio no pulso, então não teve problema. Ah, ela estava assim. com ele. Então não teve problema. Mas essas coisas é preocupante. Às vezes as pessoas perdem bens, né? Sim. Ou tem que pagar o imposto do valor da nota no Brasil. Então, por exemplo, você compra uma coisa lá que é vantagem. E depois chega aí, a Polícia Federal pega e eles atualizam os valores. Né? Se você não comprou com nota, tudo. Aí você vai pagar 4 vezes mais que você pagou lá. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas. Pra gente quase finalizar aí, aqui na nossa cidade, os voos que você faz, é mais saído de São Paulo ou tem aqui na nossa cidade bastante coisa ainda no nosso aeroporto, no Viracopos? É que o Viracopos eu sei que é bastante carga também, tem muitos voos internacionais, mas a maioria sai de São Paulo? Assim, os voos nacionais tem bastante opção agora saindo de Campinas, que é uma boa, né? Porque que é os nacionais, né? O aeroporto de Viracopos ficou muito bonito, muito bom, muito fácil, prático. Os nacionais. Tem alguns voos internacionais que saem de Viracopos, mas são poucos. Pouco. Aqui por Nova York, Estados Unidos, sai daqui? Não. Não assim, tem alguns da Companhia Aérea Azul que faz Estados Unidos saindo de Campinas. Faz Orlando, faz Fort Lauderdale, faz Miami, faz Nova York. Acho que tinha alguma coisa saindo para Paris. Sim. Você vende hoje para o Brasil todo ou mais regional? Só para a gente saber, porque você sabe que o podcast você vai para o Brasil todo. Eu vendo Brasil, eu vendo para o Brasil todo. Se é o passageiro. Ontem atendi uma cliente do Rio de Janeiro, que foi uma indicação, que fechou uma viagem para a Grécia. Ela nem me conhece pessoalmente, né? Mas hoje, assim, com chamada de vídeo, né? Dá para fazer um call, então dá pra gente se conhecer online, né? Sim. Então, assim, mas eu vendo do Brasil todo. Eu vendo nacional, internacional, cruzeiro, faço documentação, faço no geral. Sim. Né? Faço no geral. E monto viagens personalizadas, que é o meu forte. Que bacana. Você chegou a pegar a época de R$1, $1? Peguei. Foi o que mais teve viagem internacional? Muito. Vendeu muito. E muita gente viajou nessa época. Foi de 94 até quase 2000, ainda a moeda estava boa, né? Sim, foi muito bom. Essa época, muita gente viajou. Muito. Puxa, foi muito bacana. Foi uma época forte. Eu sei. Vamos falar do nosso patrocinador, nosso querido Xará Artes. O Xará Artes, o que é? Ele faz artesanato em madeira. Ele faz tudo em madeira. Como, por exemplo, tá vendo esse porta-chaves aqui, ó? Ah, que legal. Aqui, esse também, então. E também. Você, vamos supor, mexendo nele. Mora em apartamento, tem de vários tamanhos e da forma que você quiser. Tem esse daqui que você estava olhando, que é o nosso porta-copo. Ah, que legal. Porta-copo, a pessoa também está assistindo uma televisão, quer tomar alguma coisinha, colocar, às vezes, o bracinho do sofá é meio, né? Ele pode usar isso daqui para várias coisas que você quiser. Essas prateleiras que você está vendo pintado a fogo, feito pelo Xará também. Que bacana, muito bom. Aquele relógio que só você está vendo, mas eles não, também é feito por ele. E se você tiver na sua casa, na sua chácara, no seu apartamento, onde você quiser, queira fazer algo em madeira, que não, ele tem mais de 170 itens, mas que não tem nos itens dele, você pode elaborar chamar ele faz o desenho, tira todas as medidas e faz do jeito que você quer, e o prazo de entrega dele é tranquilo. E sabe onde ele fica? Sabe o Enxuto? Sei. Na John Boy? Próximo do Enxuto. Uma boa localização, próximo da Claro, né? De frente ali, atrás da Claro. Uma localização boa, tranquila. Muito bom a indicação. Muito bacana. E o Xará Arte, junto com a gente aqui do FETCast 019, dê sempre uma lembrancinha para os nossos convidados. Ah, que simpático, que legal. E aí você vai levar nas suas viagens. Quando ela vai para os Estados Unidos? Vai quando? Abril? Para Nova York. Vai para Nova York em abril, você pode levar um chaveirinho. Claro. Por que não? Claro. Né? Vai virar internacional. É um chaveirinho com um olhinho, tipo uma boquinha, feito à mão. Ah, que bacana. À mão. Você pode usar ele numa chave nova que você for usar por aí, passear. Olha aí, que do nosso querido Xará Artes. Que bacana. Tem o telefone dele, Instagram, tem tudo aí para recomendar alguma coisa para 2025, do jeito que você quiser. Tudo feito em madeira. Que legal, muito E é um bacana. produto durável, né? Porque hoje em dia, infelizmente, tudo é feito para durar no máximo 2 anos, vamos dizer assim, né? Você sabe que um artesanato é sempre bem-vindo, né? Sim. Tem muitos estrangeiros, inclusive a mãe do Lucas vem de Mendoza, eles vêm para o Brasil em janeiro, gosta bastante de artesanato. Olha aí, de coisas uma feitas, indicação, né? do Xará. Aqui o Xará, tá aqui, ó. Xará, tá vendo? Você viu, né?
Muito bom, muito obrigada. E qual a indicação, para finalizar, que você passa para os seus clientes, vamos dizer assim, que está sempre te procurando, ou pessoas novas, como eu e a Gil, que não te conhece? Qual a recomendação que você passa, assim, para a pessoa se preparar, para a pessoa não ter surpresas em qualquer ocasião ou situação que a pessoa pode passar e ela não sabe? Muitas vezes, quem já vai com você há muito tempo, já sabe como funciona. Bom, a minha indicação é que você consulte um agente de viagem, um consultor, né? No caso, eu, lógico. Imagina. Qual o nome da empresa? Mapa Mundi Viagens. Mapa Mundi Viagem. É isso. E então, assim, que vocês... É importante hoje, com a internet, a pessoa se informa, mas a consultoria com um bom agente de viagem ajuda muito numa viagem. Sim. E a pessoa, então, for fazer uma viagem internacional que ainda, principalmente que não tem um passaporte, que ainda não levou... Porque a pessoa que já tem toda a documentação com você, talvez ela consiga algo para 6 meses. Para quem já é cliente seu, que já viajou várias vezes. A pessoa pode comprar até hoje para viajar amanhã. Isso pode, né? A antecedência faz o preço, Sim, né? tem essa também. E também, assim, eu gosto de uma viagem programada, mas, por exemplo, eu estou vendendo... Hoje me pediram um Réveillon. Réveillon já está 2 semanas, então hoje eu estava passando opções para o Réveillon. Então a pessoa às vezes quer... eu quero viajar semana que vem. Também tem, entendeu? Tem, né? Do bolso. Mas eu digo assim, internacional, se a pessoa ainda não fez um passaporte... Aí... A gente consegue tirar passaporte de emergência, consegue, né? Consegue, às vezes com uma certa antecedência dá para fazer um passaporte de emergência. Às vezes acontece da pessoa não atentar que o passaporte está vencido. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, às vezes, a pessoa comprou a passagem, chega para embarcar, não embarca porque o passaporte tem menos de 6 meses para vencer. Então, por exemplo, quando o passaporte tiver com 6 meses, ele já não vale mais. Ah, é? Aqui no Brasil, Então, esses 6 meses seria já um alerta para você renovar ele. Então. Quando o passaporte tiver com 6 meses, você não embarca para alguns países. Vida. Então, é grave. Então, você chegou no aeroporto, seu passaporte está vencido. Então... você chegou no aeroporto, o seu visto está vencido. Então, essas coisas são muito... Rapidinho. Há o risco da pessoa chegar lá no país e não deixar entrar? Não porque ela está com com algum problema. Às vezes, foi um amigo meu... Na imigração, pode acontecer. Foi um amigo meu a trabalho, né, o polaco, ele foi a trabalho mesmo, né, que a empresa mandou, ele chegou lá, ele tirou a foto, consegui entrar. Por quê? Tem esse... Pode acontecer, por exemplo, Pode, né? o brasileiro, ele tem um acordo de... Você tem uma entrada de turismo, você não tem um visto de trabalho, por exemplo. E você chega no país e eles vão te entrevistar para ver o que você vai fazer. De repente, você tem uma documentação que você vai entrar como turista. E você vai para trabalho, não pode acontecer de ser deportado. Ele vai para fazer um curso. Então, você tem que estar com a documentação correta para poder entrar. Tá. Né? Então, e também assim, a imigração do país, ela pode aleatoriamente não deixar você entrar por algum motivo. Né? Então, pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas é raro, né? Então, por exemplo, às vezes ele vai perguntar onde você vai, quanto dinheiro você tem. Né? Na imigração eles fazem uma triagem também. Sim. Né? Você tem reserva de hotel? Se você tem reserva de hotel. Então, às vezes a pessoa mente. Por exemplo, a pessoa não faz uma reserva de hotel e fala que tem. Daí eles vão lá ligar. Vamos consultar, ver se ele... Isso é aleatório. Às vezes escolhe uma ou 2 pessoas para fazer uma entrevista. Nossa. Daí ele vai perguntar, você tem reserva? Você fala, tem. Aí você mentiu, por exemplo. Se você mentir, ele te Se você já mentiu, ele te deporta. Te manda pro próximo voo. Todo o dinheiro que você gastou já foi pro Beleléu, vamos dizer assim. Já vi casos de a pessoa ser deportada. Puxa, né? Então, por exemplo, isso é muito sério. Às vezes acontece dele te entrevistar. Você tem hotel pago? Você mostra seu voucher, que é o seu documento do hotel. Você tem o quê? Carro? Então você mostrou, ele já, ok, carimba, você entra. Aí, por exemplo, vamos supor, ele chamou você começa a ficar nervoso, aí você mente, aí você se enrola, ele pode te deportar. A regra de cada país é cada país. Cada um, né? De um jeito, né? Então, esse controle a gente não tem. Sim. Quais países é o pior para acontecer? Não tem pior. Cada um tem sua regra, né? É regra. Eu falo, cada país é de um jeito, né? Então, por exemplo, se você ficar num país, por exemplo, você chegou nos Estados Unidos,
ele bate o carimbo lá no seu passaporte que você pode ficar 6 meses. Se você ficar 6 meses e 1 dia, você nunca mais entra nos Estados Unidos. Você passar 1 dia do prazo. Pronto, acabou. Fecharam as portas para você. Se o Lucas, por exemplo, ele veio para cá e ele tirou, ele estava fazendo o processo para tirar residência aqui, né? Então tinha um prazo para ele ficar aqui no Brasil. Ele poderia ficar 3 meses como turista. Tá. Aí antes de vencer os 3 meses, ele foi lá e prorrogou. Aí, quando estava para vencer de novo a prorrogação, aí saiu a documentação dele. Olha. Então, quer dizer... Nos 45 do segundo tempo, hein? Se não saísse, ele tinha que ir para a Argentina, ia ter que ficar uns 3 meses lá. Nossa, cara, né? que atraso. E depois voltar para cá. Então, tudo tem regra, né? E as regras, elas tem que respeitar, né? Então, eu tive um cliente que, por bobeira, ele esquece, assim, ele ia todo ano para os Estados Unidos. E assim, na hora ele estava lá com os amigos, que ele tinha apartamento lá, inclusive. Aí ele passou 1 dia do que ele poderia ficar dos 3 meses. Aí ele foi renovar o visto dele, não renovou. Putz. Não renovou. E ele por tem 10 apartamento anos. lá. E agora não podia mais ir. Nossa. E não pode, não tem o que fazer, não tem advogado, não tem o que Você vê, fazer. foi uma bobeira. Um descuido. Uma curtição ali com os amigos, 1 dia a mais. Um descuido. 1 dia a mais, você perde a sua chance. Tem que estar de tudo voltar. certinho, né? Exato. Tá certo. Vamos lá despedir do pessoal ali naquela câmera? E o que eu ia falar para você? Você quer mandar um abraço? Manda um abraço para quem você quiser. Se tem filhos, ou as pessoas mais próximas que estão sempre junto contigo. Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de te conhecer, de conhecer o seu trabalho. E vamos seguir, né? Vamos ver como que é o trabalho do Maurício, né? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua esposa. Foi muito bom. Eu que agradeço. O nome da empresa, como que é o nome da empresa mesmo? Fala, pessoal, guardar. Olha, o meu Instagram é Ana_Valéria_Barcelos. E a empresa é Mapa Mundi Viagens. Mapa Mundi com Y. Mapa Mundi com Y. Então, vocês viram aí, gente. Essa é a Valéria. Quer viajar com segurança? Só procurar ela, o Mapa Mundi. Mapa Mundi Viagens. Mapa Mundi Viagens. Pode ter certeza que tudo que vocês ouviram e viram aqui é verdade. E você pode ficar tranquilo que não vai dar BO para você, não. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu. Vamos viajar com segurança. Só falar com a Valéria. FETCast 019. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.